Capítulo 171. Se eu consigo matá-lo, por que não consigo matá-lo? Verdadeiro ou falso? 10 minutos haviam se passado desde o anúncio da primeira morte da Bruxa do Fogo. O grupo de Lichil já havia terminado de coletar os itens, enquanto os especialistas das guildas ainda estavam perplexos com o ocorrido. Supressão de nível 6. Eles tinham apenas 4 jogadores, mas conseguiram derrotar um chefe selvagem 6 níveis acima deles. Que tipo de habilidade foi essa? Eles perderam a chance de conseguir o primeiro abate. No momento, nenhuma das guildas se importava com isso. Estavam agindo como jogadores normais, prestando suas homenagens à força desses 4 jogadores. Essa duração durou 10 minutos. Só então todos voltaram à realidade. Lord Green, enquanto estávamos tentando bater um recorde na masmorra, ele saiu correndo para matar um chefe selvagem. O que isso significa? Depois de ficar olhando para o nada por 10 minutos, Blue River finalmente falou. Bondbolt analisou cuidadosamente. Se continuássemos com nossa linha de raciocínio anterior, será que ele estava apenas demonstrando sua força para nós? Será que as primeiras eliminações de futuros chefes selvagens também estariam em suas mãos? Blue River ficou olhando fixamente sem expressão. As guildas geralmente usavam os registros das masmorras para demonstrar sua força. No entanto, medir a força de uma guilda dessa forma era, na verdade, uma medida mais abrangente. Afinal, era algo obtido diretamente das batalhas contra outras guildas. O resultado simplesmente comprovava quem era mais forte. Mas e agora? Eles nem sequer tinham começado a se preparar e a primeira morte já havia sido conquistada. Além disso, os equipamentos e materiais obtidos de chefes selvagens eram itens essenciais para qualquer guilda grande. A existência de chefes selvagens era mais importante do que a de qualquer chefe secreto. Os itens obtidos eram muito mais valiosos. Os chefes selvagens reapareciam apenas 3 vezes por semana. Mesmo que o item desejado fosse obtido a cada reaparecimento, em um ano, apenas 156 deles seriam obtidos. Com milhões de jogadores, como o valor de uma oferta tão limitada de itens poderia passar despercebido? Eles têm força para lutar contra monstros 6 níveis acima deles. E só tem 4 jogadores, lembrou Bondbolt a Blue River ao ver seu olhar vago. Após o nível 30, as áreas de progressão tinham uma variação de 3 ou 4 níveis. Possuir força suficiente para derrotar um chefe 6 níveis acima dele significava que Lord Gin estaria sempre à frente. Isso significava que ele poderia derrotar primeiro qualquer chefe selvagem que eles ainda não ousassem enfrentar, simplesmente porque ele não tinha oponentes. Blue River percebeu imediatamente a gravidade da situação. Será que Lord Gin também havia sequestrado os chefes selvagens que matavam primeiro? Blue River não conseguiu mais ficar em silêncio. Ele finalmente decidiu conversar com Lord Grim. Irmão Blue River enviou uma mensagem. Aqui está, respondeu Ishio. Parabéns. Blue River ficou sem jeito ao dizer isso. Obrigado. Ishio obviamente sabia sobre o que Blue River queria falar. Na verdade, naquele momento, Blue River não era a única que estava aí enviando mensagens. Muitas outras pessoas já haviam começado a sondá-lo. A maioria das apresentações havia começado da mesma forma. Irmão, você é muito forte. Você consegue derrotar a bruxa de fogo de nível 30 e 6 estando no nível 30, disse Blue River. Não foi fácil. Levamos 3 horas, disse Ishio. Irmão, quais são seus planos para o futuro? Blue River achou que a pergunta soou um pouco estranha, mas não conseguiu pensar em nada melhor. Ele tinha uma sensação estranha no coração. Sabia o que queria dizer, mas não conseguia expressar em palavras. O que você quer dizer? Respondeu Ishio. Então, você vai continuar matando os chefões assim no futuro também? Perguntou Blue River. Se eu posso matar, por que não matar? Perguntou Ishio em resposta. Blue River percebeu subitamente qual era o ponto crucial do problema e por que não conseguia expressar seus pensamentos em palavras. Foi simplesmente por causa desse raciocínio. Se você consegue fazer isso, por que não fazer? Um raciocínio extremamente comum era um raciocínio que não podia ser contestado. Se Lord Grim possui a força para matar o chefe, então com que base outros poderiam impedi-lo de fazê-lo? Seria porque, se ele o matasse, eles não seriam capazes. Que tipo de raciocínio estúpido era esse? Não seria possível usar o mesmo raciocínio também para registros de masmorras. Se Lord Grim possuía a habilidade de estabelecer um recorde em uma masmorra, por que não o faria? Não era essa a razão pela qual o sistema havia criado esse tipo de competição. Se as grandes guildas precisavam dos recordes para provar sua força, então Lord Grim não poderia ir lá e estabelecê-los. Esse tipo de lógica era ainda mais absurdo. Blue River sabia porque ele não conseguia dizer nada.
Era porque Lord Green sempre fazia o que parecia normal. Se fosse qualquer outro jogador, faria o mesmo. Se não fizesse, então seria anormal. Sequestro. Ou talvez Lord Green tivesse outras intenções. No entanto, ele não estava sendo imoral. As grandes corporações queriam que ele renunciasse aos seus direitos para garantir seus próprios benefícios. Bater recordes e derrotar chefões selvagens eram direitos que todos os jogadores possuíam. Se Lord Green quisesse matar, que matasse. Se não quisesse, não precisava. Ninguém deveria controlá-lo. No momento, as grandes guildas não queriam que ele matasse, por isso ele impôs condições. Depois, disseram que o que ele estava fazendo era o mesmo que sequestrar. Esse tipo de lógica era simplesmente inaceitável. Se você pode matar, por que não matar? Resumindo, Blue River foi morta instantaneamente. Não foi só ele. Outros também o sondaram da mesma maneira. Ishio respondeu a todos exatamente da mesma forma. Nenhum deles teve resposta. Muitas guildas já haviam começado a discutir esse assunto entre si. Não se tratava de um plano premeditado. Eles estavam apenas resolvendo um problema comum. A força de Lord Green havia sido demonstrada para todos verem. As circunstâncias estavam bem diante deles. Lord Green não estava fazendo nada de errado. Todos podiam ignorá-lo ou impedi-lo. Se quisessem impedi-lo, teriam que dar o que ele queria ou usar a força para subjugá-lo. Mas se usassem a força, ele poderia argumentar: com que base vocês podem impedir outros de bater um recorde? Nesse instante, Blue River sentiu como se um grande fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Estava melhor do que antes. Após uma breve pausa, ele se recompôs rapidamente e enviou uma mensagem a Lord Guim. Irmão, qual você acha que é o limite para o recorde de terra desolada? Blue River achava que Lord Guim não estava sendo injusto e por isso fez essa pergunta razoável. Ele não acreditava que Lord Guim se recusaria a respondê-la. Provavelmente 2 minutos mais rápido que seu recorde, disse Ishio. 2 minutos. Não sugiro que lutem por esse recorde. A chave para ele é o chefe final, Toya. Contra esse chefe, meu personagem sem especialização tinha uma vantagem enorme sobre as outras classes. Mesmo que vocês tenham bastante para derrotá-lo, ainda assim serão um pouco mais lentos. Por quê? Porque nós também podemos coordenar. No entanto, vocês não têm um especialista, disse Yishio. Certo. Parece que a única opção é pagar para você não fazer nada, então, disse Blue River. Isso também funciona, disse Ishio calmamente. Certo, irmão, o que você quer desta vez? Blue River já havia aceitado a realidade. Uma lista de itens foi enviada. Blue River não se surpreendeu ao vê-la. Ele também não negociou apressadamente com ele. De qualquer forma, respondeu calmamente: Deixe-me pensar a respeito. Blue River saiu do ar novamente e foi para o domínio celestial. A guilda Bluebrook do domínio celestial sabia que Blue River não apareceria se não houvesse nada importante para relatar e geralmente não eram boas notícias. Ao verem que ele havia aparecido novamente, os 4 jogadores que haviam estabelecido o recorde no dia anterior congelaram. O recorde já foi quebrado? Perguntou primeiro o Spitfire Flynn Brustoke. Por enquanto, não, disse Blue River. Então por que você voltou? Para informar as condições de Lord Grim, disse Blue River. As condições dele. O que isso significa? As condições para que ele não quebre nosso recorde, disse Blue River. Blue Bridge, você está dizendo que nosso recorde com certeza seria quebrado por Lord Liam? Brustoke não ficou nada contente. Ele disse que poderia bater nosso recorde por mais de 2 minutos. Vocês acham que podemos fazer isso? Disse Blue River. Você vai acreditar no que ele diz. Sim, eu acredito nele, disse Blue River. Por fim, Brustoke praguejou e enviou um emoticon de silêncio. Shejin Sping estava com preguiça de mandar mensagens, então simplesmente disse a Blue River para esperar do lado de fora da masmorra que costumavam frequentar. Enquanto Blue River esperava, Fing Brustoke já havia relatado a informação a Shejin Sping. Quando se encontraram, Blue River percebeu claramente que Shejin Sping não estava nada contente. Qual é o seu problema, Blue Bridge? Você realmente quer que os outros te tratem como uma piada? Perguntou Shejin Sping. Se não pedimos ao Lord Guim para não agir, todos parecerão motivo de chacota. Não haverá tempo para arrependimento, pois não conseguiremos recuperar o disco, disse Blue River. Ah, meu velho amigo da Ponte Azul, você está com tanto medo assim desse tal de Lord Guim? E, de fato, Poplar Beach aproveitou a oportunidade para provocá-lo. Tenho a sensação de que ele não é uma pessoa má, então estou disposto a acreditar nele, disse Blue River calmamente. Ele não é uma pessoa má. Se ele não é uma pessoa má, por que ele sequestraria os registros das grandes guildas? Poplar Beach riu firmemente.
Os registros não pertencem às grandes guildas. De onde você tirou essa história de sequestro? Disse Blue River. Ponte Azul. Você. Chen Spin e os outros acharam a situação um pouco estranha. A atitude de Rio Azul estava diferente de antes. Rio Azul estava irritado com Lord Green, mas depois de meio-dia parecia que ele o entendia. Não é uma razão sólida. Se você tem a capacidade de bater no recorde, por que não iria lá e o faria? Não conseguimos vencer o adversário, então esta é a única maneira de quebrar o recorde, disse Blue River. Quem disse que não podemos derrotá-lo? Finn Brustock não estava nada contente. Ponte Azul, meu velho amigo. Mas me diga a verdade, você está em conluio com esse Lord Grimm? Popular Beach interrompeu de repente. Blue River o ignorou completamente. Ele não imaginava que Shanjin Spin duvidaria dele dessa forma. Shanjin Spin fez uma pausa por um instante antes de dizer: Blue Bridge, parece que você tem trabalhado demais ultimamente. Relaxe um pouco. Desta vez, entregue-nos este registro da masmorra. Você está dizendo? Deixe Popular Beach substituir você. Nós cinco vamos bater o recorde, disse Shanjin Spin. Capítulo 172. Uma consideração de longo prazo bem elaborada. A mudança de decisão de Spin surpreendeu a todos. Substituir era uma palavra extremamente delicada. Todos sabiam que mudando a primavera significava externamente, mas internamente, será que ele queria dizer que, dali em diante, o lugar da Blue River como uma das 5 grandes especialistas seria substituído? Do ponto de vista da habilidade, Poplar Beach era superior a Blue River. Chandin Sping não foi o único a perceber isso. No entanto, o motivo pelo qual os 5 grandes especialistas eram excelentes não se resumia apenas à sua habilidade. Blue River era muito mais popular do que Poplar Beach. Contudo, quando Chandin Sping anunciou repentinamente sua decisão, ninguém o abordou para obter mais informações. Afinal, estavam apenas supondo. Não tinham a força de vontade para confirmar se aqueles eram os verdadeiros motivos de Chandin Sping. Por outro lado, Poplar Beach e seu grupo estavam, sem dúvida, extremamente felizes. Embora não tivessem tentado afirmar se Chandin Sping estava elevando sua posição, este era pelo menos um primeiro passo importante. Se ele substituísse Blue River e estabelecesse um recorde estável no 10º servidor, o que Blue River acreditava ser impossível, isso provaria quem era superior e quem era inferior. Seu nome certamente se tornaria mais conhecido. Além disso, a covardia de Blue River fez com que muitos se sentissem insatisfeitos com ele. Ele poderia até mesmo conquistar os apoiadores de Blue River. Poplar Beach estava animado. Quando estava prestes a subir e declarar sua posição, ouviu Blue River dizer calmamente: Lord Grimm e seu grupo, 4 personagens de nível 30 sem cavaleiro nem clérigo, completaram a primeira morte da Bruxa do Fogo. É por isso que você está hesitante? Perguntou Shanjin Spin. Isso é mais uma prova da força dele, mas, mais importante ainda, percebi de repente que as ações dele são completamente irracionais. Nossas ações egoístas é que não são. De uma perspectiva neutra, isso é uma competição justa. Então, se batemos o recorde, também será uma competição justa. Claro, mas como precisamos desse recorde, essa não é uma boa escolha, disse Blue River. Bom ou ruim, temos que tentar primeiro. Ponte Azul, você acredita mais na habilidade do Lord Green do que na nossa? Poplar Beach teve dificuldade em encontrar essa oportunidade. Ele realmente temia que Rio Azul o convencesse a Primavera Mutável, então se intrometeu na conversa às peças. Blue River fez uma longa pausa antes de dizer: habilidade. Não é algo que uma pessoa possa ter apenas acreditando. Correto. Vendo como o grupo do Lord Gin conseguiu derrotar um chefe selvagem 6 níveis acima do deles, o Lord Gin definitivamente é mais habilidoso do que nós. Shanjin Sping disse, no entanto, para uma masmorra como a Terra Desolada, há um limite para o quanto de habilidade pode ser exigida. Eu diria até que, se uma equipe profissional viesse a esta masmorra, estaríamos no mesmo nível que eles. Se eles conseguem, nós também conseguimos. O que eles conseguem fazer e nós não tem efeito nesta masmorra. Você tem toda a razão. Líder da guilda, devemos ir, disse Poplar Beach, animado. A Blue Bridge precisa te ajudar a encontrar um cartão primeiro, não é? Disse Xandino Spino. Ah, meu velho amigo da Ponte Azul, desculpe incomodá-lo. Poplar Beach riu. Ele já tinha pensado em se exibir no 10º servidor ontem. Ele já tinha encontrado uma conta no 10º servidor para usar. No entanto, não havia necessidade de usá-la. Ele poderia muito bem deixar Blue River preparar tudo. Só mais uma coisa. Blue River ainda não tinha terminado. A classe do Lord Gin não é especializada. É uma classe que não temos. É uma variável desconhecida. Mesmo que seja uma variável, por que você acha que é uma variável desvantajosa?
O Plarbit respondeu a Blue River desta vez. Além disso, personagens não especializados não foram inventados por Lord Grimm, certo? Eles foram inventados há muito tempo. Se eles realmente são mais vantajosos, porque todos os recordes de masmorra não foram estabelecidos por eles? Falando em recordes, nas equipes recordistas de cada servidor, porque não há nenhum personagem não especializado, e se personagens não especializados são tão incríveis e podem estabelecer recordes que outros não conseguem quebrar, porque eles não continuam populares. Popular Beach realmente tinha feito a sua lição de casa. Ele pesquisou intencionalmente os registros de masmorras e as equipes de registro de cada servidor. Bem, é verdade que caracteres não especializados são de muito tempo atrás. A explicação de Blue River claramente estava perdendo a força. Alguns dos irmãos próximos não conseguiam mais ouvi-lo. Nenhum deles entendia por que Blue River estava sendo tão teimoso. Véu Azul, deixa para lá. Alguém mandou uma mensagem. Deixa o líder da guilda e os outros testarem. Podemos resolver isso na base da força primeiro. Se não der certo, haverá outras opções. Certo, então está decidido. Chan Jinping finalmente disse: Ponte Azul, você pode preparar outro mestre da lâmina? Iremos configurá-lo novamente durante o dia. Blue River não tinha mais nada a dizer e só pôde concordar em silêncio. Às 3 horas, a equipe de 5 homens da guilda Bluebrook do Domínio Celestial apareceu mais uma vez no 10º servidor. Só que desta vez, o mestre da lâmina era Poplar Beach. Finn, Brustoke e os outros não disseram nada. Eles também não estavam contentes com a teimosia de Blue River do dia anterior, nem com Poplar Beach. No entanto, Poplar Beach era de fato mais habilidoso que Blue River. Com ele, o recorde que eles estabeleceriam certamente seria maior. Formandos, vamos. Poplar Beach estava em polvorosa, vibrando de animação. Vamos lá. Tianjin Sping não disse mais nada. Eles começaram a bater o recorde assim que chegaram a Desolate Land. Era apenas uma masmorra de nível baixo. Eles também a conheciam bem, então não precisaram liderar muito. A atmosfera estava pesada o tempo todo enquanto avançavam pela masmorra. Foi só quando chegaram ao chefe final, onde precisaram de maior coordenação, que começaram a se alertar mais. Mesmo assim, a atmosfera pesada não se dissipou. Parecia que apenas Poplar Beach estava cheio de ânimo. Os outros 4 pareciam meio apáticos. O tempo final deles ainda foi um pouco pior do que o recorde original, o que os deixou bastante insatisfeitos. Senhores, se treinarmos com calma, vamos quebrar o recorde. Se praticarmos um pouco mais, com certeza vamos quebrá-lo. Poplar Beach não se deixou desanimar e os encorajou. Vocês 3, venham aqui. Shanjin Spin foi para um lado. Ele chamou Find, Brustoke, Shiling, Nickfall e Down Office. Poplar Beach ficou surpreso. Era óbvio que o estavam excluindo. E será que esse cara estava dizendo em particular? Poplar Beach se sentiu melancólico, mas não demonstrou. Atacou os monstros próximos sem pensar. Aumentou o volume ao máximo e quase enlouqueceu ao ouvir os gritos furiosos dos monstros, mas não conseguia entender o que eles diziam. O que há de errado com vocês 3? A mudança no tom de Spin tornou-se séria. No final, dos 3 personagens, um virou a cabeça para a esquerda, outro para a direita e o terceiro voou para o céu. Esse movimento poderia ser feito alterando o ângulo da câmera. Digo eu, você não está realmente duvidando de Blue River, está? Disse Shilling Nixfal, virando a cabeça para a esquerda. Que absurdo! Como eu poderia fazer isso? Disse Chandin Spin. Não é como se o raciocínio da Ponte Azul não fizesse sentido nenhum, disse Aurora de Gelo, voando para o céu. Eu sei. Chandin Spin suspirou. Você simplesmente não estava satisfeita com a atitude dele? Perguntou Flynn Brustoke, virando a cabeça para a direita. Seu idiota, vai ser F asterisco der. Você acha que eu sou você? Disse Chandin Spin. Ah. Em todo caso, este é o único passo que podemos dar, disse Shandin Spin. O que você quer dizer? Se fizéssemos como Blue Bridge sugeriu e chegássemos a um acordo com Lord Grimm, estaríamos agindo com muita precipitação. Se a notícia se espalhasse, o que os membros da guilda pensariam? Com aquele punk do Poplar Beach, as coisas poderiam ficar ainda mais complicadas. É por isso que definitivamente não podemos chegar a um acordo com Lord Grimm de repente, disse Shandin Spin. Mas por que você substituiu o Blue Bridge? Mesmo que não fosse algo que ele quisesse fazer, acredito que ele se dedicaria ao máximo. Aquele Poplar Beach parece tão satisfeito consigo mesmo. Admito que ele é um pouco mais habilidoso que o Blue Bridge, mas é só um pouco. Finnbrustock era alguém que não tinha medo de dizer o que pensava. Independentemente de estar feliz ou não, ele não escondia. Uma pequena melhora é apenas um dos motivos. Mais importante, precisamos considerar se Lord Lynn realmente pode quebrar nosso recorde. Com Poplar Beach, calamos o grupo dele.
Mais tarde, se tivermos que negociar com o Lord Gui novamente, eles não serão tão arrogantes, disse Shandin Spin. Brustock ouviu isso e ficou olhando fixamente. Shilin Nikfal continuou, e se o Lord Gui não conseguir quebrar nosso recorde? Então isso significa que a Blue Bridge estava errada. O que mais isso poderia significar? Disse Shandin Spin sem rodeios. Você não ofegou. Uma estratégia de longo prazo bem elaborada, disse a Brustock. É por isso que eu sou o líder da guilda e não você. Shandin Spin não foi nada educado. Muito bem, então, animem-se todos. Puxa, se o Blue Bleed estivesse aqui, com certeza estaria mais animado do que vocês três. Se não batermos o recorde hoje, vocês vão ficar aqui no 10º servidor e nunca mais voltar. Ah, só precisamos de mais treino para bater esse recorde. Se não conseguimos esta tarde, com certeza conseguiremos esta noite. Os quatro riram e então se dirigiram para a entrada. Estamos indo. Eles gritaram para Poplar Beach. Poplar Beach ficou um pouco confuso. Ele percebeu claramente que, após a conversa particular, o tom de voz deles havia mudado. O que aconteceu? Na segunda tentativa, a atmosfera pesada anterior desapareceu repentinamente. A comunicação entre eles também se estabilizou. A travessia da masmorra transcorreu sem problemas, mas ainda havia dificuldades quando chegaram a Toia. Mesmo tendo batido o recorde, a melhoria foi de apenas 5 segundos, muito aquém do desejado. Droga, isso não é bom. Só conseguimos vencer por pouco. Não obtivemos os resultados que queríamos e estamos prestes a subir de nível com a recompensa de experiência fim do Brustock paguejou. Além de receber um equipamento roxo como recompensa, eles também ganhariam muita experiência. Do que você tem medo? Há personagens de sobra para você usar. Continue configurando. Na terceira tentativa, cometeram um erro grave contra uma horda de monstros. No entanto, nenhum deles se importou. Agora, queriam melhorar o recorde e o único aspecto em que precisavam melhorar era a coordenação contra o chefe final, Toya. Eles completaram as 3 descidas, mas não conseguiram o tempo desejado. Essas descidas podem ser consideradas como treino. Vamos tentar de novo à meia-noite. Agora, venham comigo até os outros 9 servidores e vamos praticar. Vocês todos têm seus cartões de acesso, certo? Disse Shandin Spin. Capítulo 173. Ele não serve para masmorras. Shandin Spin estava claramente levando isso a sério. A guilda Bluebrook tinha poder em todos os 10 servidores de Glory. Shandin Spin havia contatado os líderes de guilda de cada servidor há algum tempo e enviado as contas de nível 30 para os 5 jogadores. Naquele momento, eles começariam no 9º servidor. Com 3 chances em cada servidor, eles iniciaram seu treinamento gradual. Cada incursão durava no máximo 30 minutos, o que significava que eles podiam concluir a masmorra 2 vezes por hora. Das 3 da tarde à meia-noite, a equipe mais forte da guilda Bluebrook percorreu a Terra Desolada 18 vezes, o que os fazia sentir vontade de vomitar só de ouvir as palavras Terra Desolada. Contudo, os resultados os deixaram felizes. A coordenação entre os 5 melhorou cada vez mais, assim como a capacidade de conter Toya. Ninguém em nenhum dos servidores demais havia dado tanto valor à pesquisa da Terra Desolada. A partir do 7º servidor, a equipe de 5 começou a criar recordes. No 6º e 5º servidores, eles conquistaram o recorde final em nome da guilda Bluebrook. Infelizmente, esses eram servidores antigos, então poucos prestaram atenção a esses recordes e masmorras de nível baixo. Descansem por meia hora. Às 00h30, voltaremos ao 10º servidor e tentaremos bater o recorde, disse Shandin despindo aos outros 4 membros da equipe. À meia-noite, as entradas da masmorra em todos os servidores foram atualizadas. Eles tinham jogado a masmorra tantas vezes que a visão deles estava um pouco embaçada. Descansar era uma necessidade. Eles precisavam pelo menos comer alguma coisa. Enquanto estavam na Terra Desolada, não tinham tido tempo para comer. Após descansarem por meia hora, os 5 personagens apareceram na Terra Desolada do 10º servidor. Por coincidência, quando esses 5 jogadores entraram online, viram um personagem com o nome Lord Grim do lado de fora da entrada da masmorra com sua equipe. O recorde já havia sido quebrado. Esse foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça de Shandin Spin. Ele imediatamente abriu o ranking das masmorras e conferiu. O recorde que eles tinham estabelecido à tarde ainda estava no topo. Ele olhou para cima e viu que Poplar Beach estava caminhando em direção a Lord Grim. Você é Lord Grim? O tom de Poplar Beach era sempre extremamente arrogante, sempre fazendo os outros se sentirem desconfortáveis. Quando Lieshiu ouviu essa voz, virou-se para Lord Grim e viu a placa da Guilda Bluebrook ao lado do nome Cloud Listening Blade. Quem é você? Perguntou Lieshiu. Meu nome é Poplar Beach, disse Poplar Beach.
Uma gargalhada estrondosa interrompeu tudo de repente. Esse cara não só é analfabeto, como também não sabe contar. O nome dele claramente tem 3 palavras, mas Popular Beat não tem só 2. Ele é burro. Popular Beat ficou furioso. Sem aviso prévio, ele usou o saque de espada. Como os Mad Boom Invasion não conseguiu desviar, ele saltou para trás com um manual e, sem aviso, contra-atacou com um tijolo. Popular Beat exibiu deliberadamente sua habilidade, erguendo a espada imediatamente e usando a habilidade guarda. No entanto, Mad Boom Invasion avançou rapidamente e após usar tijolo, iniciou o ataque com arremesso de areia. Popular Beat não esperava que a invasão dos pães no vapor fosse tão rápida. Ele saltou para trás apressadamente e rolou, porém, desviar daquele arremesso de areia seria difícil. Mas como um jogador que ousava disputar o título de um dos 5 grandes especialistas da guilda Bluebrook, Popular Beat de fato tinha alguma habilidade. Embora tenha sido por pouco, Popular Beat conseguiu se esquivar a tempo. Ele imediatamente ergueu as mãos e usou o golpe triplo. O golpe triplo era um golpe de corte ascendente, descendente e horizontal executado em rápida sucessão, muito mais veloz do que a velocidade com que ataques normais podiam ser encadeados. Popular Beat esquivou-se e contra-atacou num instante, colocando os Mad Boom Invasion em apuros desta vez. Mad Boom Invasion saltou para trás 2 vezes e desviou dos 2 primeiros golpes, mas não parecia haver tempo suficiente para esquivar-se do terceiro. Popular Beat riu por dentro ao perceber que seu terceiro golpe não atingiu nada além do ar. Mad Boom Invasion havia se agachado para desviar do ataque. Popular Beat não conseguiu recuar a tempo. Mad Boom Invasion se levantou e agarrou a garganta de Popular Beat com um estrangulamento. Personagens de nível 30 tinham um número limitado de habilidades. Mad Boom Invasion já estava extremamente familiarizado com sua classe. Com uma mão segurando a garganta de Popular Beat, a outra imediatamente usou o break novamente, atingindo a nuca de Popular Beat com um giro de braço. Aproveitando-se da condição de tonto de Popular Beat, Mad Boom Invasion rapidamente circulou para trás do oponente e desferiu um uppercut, lançando-o para o ar. Em seguida, Mad Boom Invasion rapidamente finalizou com um ataque de joelhada. Vai se F asterisco der. Gritou Mad Boom Invasion, acertando uma joelhada nas costas do oponente. Se fosse apenas um ataque de joelho normal nas costas, Popular teria sido apenas empurrado para trás. No entanto, como Popular Beat estava no ar, ele foi arremessado para longe. No entanto, a previsão de Mad Boom Invasion estava errada. Afinal, Popular Beat era um especialista. Ele aproveitou a oportunidade para usar recuperação rápida. Seu personagem rolou para frente e imediatamente se virou para contra-atacar com um saque de espada. Quando a aura da espada chegou, por ter sido tão repentina, Mad Boom Invasion não conseguiu se esquivar a tempo. No fim, ele ouviu um estrondo. O guarda-chuva das 1000 chances de Lord Green se abriu diante dele. A aura da espada atingiu o guarda-chuva sem deixar um anel metálico e se dissipou. Após bloquear o ataque, o guarda-chuva das 1000 chances se fechou imediatamente. Popular Beat claramente não estava feliz com o chute que recebeu de Mad Boom Invasion. Quando estava prestes a avançar novamente, o personagem Shanjin Sping o bloqueou. Do outro lado, Mad Boom Invasion também não estava nada contente por quase ter sido atingido pelo golpe de espada. Ele também queria subir até ouvir Yeshio gritar, Mad Boom. Não sejam tão precipitados. Alertou Shanjin Sping em tom leve para Popular Beat. O arremesso de areia que você usou antes não foi bom. Por que você se apressou tanto em usá-lo? Do outro lado, o clima estava bem mais leve. Ishio estava dando uma palestra sobre a invasão do pãozinho no vapor. Eu queria aproveitar o fato de que a habilidade guarda dele estava em recarga, disse Mad Boom Invasion. Guarda só funciona contra ataques físicos. Arremesso de areia causa dano mágico. Você sabe até o tempo de recarga de guarda, como não sabe disso? Ishio não sabia se ria ou chorava. Ah, então é assim? Seu Mad Boom Invasion parecia inseguro. Ele olhou para os lados. Como não havia nenhum mestre da lâmina do lado deles, ele olhou para o outro lado. Ei, vocês podem me dizer qual é a descrição de guarda? Popular Beat e Shanjin espingoaram fixamente sem inspeção. Estavam numa situação extremamente tensa. Que tipo de pergunta era essa? No final, eles ouviram Mad Boom Invasion dizer: Ah, droga. Eu esqueci. Ele é analfabeto. Provavelmente não consegue ler as palavras. Vou matá-lo. Popular Beat saltou para frente, pronto para lutar. No entanto, desta vez, Ishii moveu o seu Lord Game para frente, bloqueando enquanto dizia: Não se precipite, não se precipite. Não acho que vocês sejam analfabetos, mas quem são vocês? Mudando Primavera, líder da guilda Riacho Azul. O personagem de Mudando Primavera avançou para falar. Ah. Pãozinho no vapor. Ishii imediatamente advertiu a invasão do pãozinho no vapor.
Ele sabia que o pãozinho no vapor certamente estava prestes a dizer que essa pessoa também era analfabeta. Líder da guilda Riacho Azul, repetiu Ishio. Ele já havia entendido o que estava acontecendo e riu. Você veio bater o recorde? Correto, disse Shandin Spin. Deve ter sido difícil para o mais velho ter vindo de tão longe, disse Ishio. Tudo isso graças a você, disse Shandin Spin. Ah, eu sou muito competitivo, então vocês vão ter que se esforçar bastante. Ishio riu. Parece que você está muito confiante, disse Shandin Spin. Como assim? Foi você quem disse a Blue River que não seríamos capazes de competir com vocês, não foi? Perguntou Shandin Spin. Eu penso que sim. Seu moleque, você é muito arrogante. Ousa me desafiar para um duelo. E Tokuplar Beach. Shandin Spin permaneceu calmamente ao lado, sem intervir. O Rio Azul não veio? Yishio fez essa pergunta repentina e aleatória. Não, disse Shandin Spin. Então vocês deveriam chamar o Rio Azul, disse Yishio. Se estivermos falando de PVP, essa pessoa provavelmente é um pouco melhor que o Rio Azul. Mas para masmorras, o Rio Azul é mais consistente e seria melhor em termos de trabalho em equipe. Todos ouviram isso e ficaram moando sem entender. Eles não sabiam quanto Lord Guinea entendia de Blue River, mas tinham certeza de que era a primeira vez que ele via Poplar Beach. Com apenas essa breve troca de palavras, ele já podia perceber o quão habilidoso Poplar Beach era. O que você está dizendo? Lute comigo. Hitou Poplar Beach. Veja, ele também sabe disso. Ishio disse a Shandin Spin. Deixe-o se soltar na arena e deixe Blue River bater os recordes. Como Poplar Beach poderia suportar isso? Ele desembainhou a espada e avançou. A invasão do pãozinho no vapor estava prestes a recebê-lo, mas desta vez Shandin Spin não ficou parado. Ele rugiu, parem aí mesmo. Poplar Beach ouviu isso e parou imediatamente. Depois de ficar olhando fixamente, Stemed Boom Invasion também parou, vendo que seu oponente não se movia. Então, ele ouviu Ishio continuar, correto, não se apresse. Se você realmente quer lutar comigo, então você precisa usar pelo menos sua conta principal. Mudança da primavera, pincelada voadora, anoitecer gelado. Ou fixamente, atônito. Para eles, Poplar Beach já era um cara muito arrogante. Mas Lodin era ainda mais arrogante. Ele realmente ousou lutar contra a conta principal de Poplar Beach com seu personagem de nível 30? Isso representava uma diferença de 40 níveis. Sendo ambos igualmente arrogantes, Poplar Beach era alguém com quem Blue River nunca conseguiu se dar bem. No entanto, parecia que esse Lord Gin era alguém que Blue River reverenciava. Eles ainda estavam perplexos com isso, quando ouviram Poplar Beach responder com uma risada, inteligente. Se você lutar contra minha conta principal com sua conta de nível 30, não fará diferença se você perder. Você realmente acha que eu cairia num truque tão estúpido? Eu não preciso da minha conta principal. Eu luto com você com esta conta de nível 30. Não se preocupe. Eu não vou te intimidar com essa conta de nível baixo. Vou pegar emprestado uma conta aleatória de nível 70 para lutar com você, disse Yishio. Uma conta de nível baixo intimidando uma conta de nível alto. Todos começaram a suar fio. Loriguinho havia feito parecer que nível baixo era uma vantagem. Ótimo, para onde vamos? Perguntou Poplar Beach. Você decide. Primeiro vamos explorar as masmorras. Nos encontramos mais tarde, disse Yeshio. Capítulo 174 Desafio Ignorado. O grupo de Lord Gin deu meia volta e entrou na masmorra como se nada tivesse acontecido. Poplar Beach batia os pés de raiva. Era tarde demais para impedi-los. Bastaram alguns passos para entrarem na masmorra. Shandin Sping ainda estava calma. Depois de ver a equipe de Lord Gin entrar, a única coisa que ele pôde fazer foi dizer calmamente: Nós também vamos começar. Certo. Três deles responderam. Poplar Beach, por outro lado, claramente ainda não havia se recuperado. Poplar, vamos bater o recorde agora. Concentrem-se. Não se esqueçam do porquê de estarmos aqui. Shandin Sping lembrou Poplar Beach. Logo depois, os cinco entraram na masmorra e avançaram como haviam treinado. No entanto, Poplar Beach ainda estava irritado. Quando começaram a eliminar os pequenos grupos de inimigos, o ritmo da equipe estava completamente desorganizado. Esse cara claramente não estava com a cabeça no lugar. Shajin Spin, que eu havia lembrado antes de entrarem, não disse uma palavra. Pelo contrário, Fing bruxou que não aguentou mais assistir e abriu a boca para lembrar Poplar Beach. Mas ele apenas gritou o nome quando Shandin Spin o interrompeu. Esquece isso, disse Shandin Spin. Deixe-o extravasar a raiva ou ele vai continuar jogando assim. Fing Brustock ficou olhando fixamente por um instante. Depois de se lembrar de como era a personalidade de Poplar Beach, ele deixou o assunto para lá. Os outros dois também não disseram nada.
Poplar Beach estava completamente fora de sintonia com a equipe. O avanço deles pela masmorra não estava indo como eles queriam. Será que Lodgrim provocou o Poplar de propósito para afetar nossa apresentação? Perguntou Finn Bustoke. Acho que não, disse Shlin Nitfal. A raiva do Poplar é passageira. A competição pelo recorde é diferente da competição na arena. Se não conseguirmos hoje, podemos tentar amanhã. Só precisamos encontrar novas contas e tentar. Você acha mesmo que ele vai nos provocar assim toda vez? Então, qual era o objetivo dele de falar tanta bobagem? Ele realmente acha que Blue Bridge é melhor que Poplar Beach? Disse Finn Bustoke. O que vocês acham? Perguntou Schilling-Nickfall aos outros três. Poplar Beach estava em campo com eles, então não era fácil discutir esse assunto em particular. Para isso, eles sussurravam uns para os outros sempre que se cruzavam durante a luta contra os monstros. Eu acho que o desempenho do Blue Bridge nas masmorras é extremamente consistente. No entanto, dizer que o Poplar Beach é pior que o Blue Bridge não seria necessariamente verdade. Trabalhamos com ele por um dia e todos vimos como ele se saiu. O Poplar Beach também se coordena bem conosco. É difícil dizer se o Blue Bridge é melhor ou não, não é? Comentou Down no Office, que não se manifestava há muito tempo. Mas pelo menos neste tipo de situação, não acho que Blue Bridge seria tão afetada emocionalmente como Poplar Beach está sendo agora, disse Finn Brustoke. Será que Schilling falou fixamente para o nada? Ele havia deixado escapar o que estava pensando, mas acidentalmente se atrapalhou e cambaleou para trás de todos do lado de Poplar Beach. Ele rapidamente engoliu as palavras. O que você ia dizer? Os outros quatro cruzaram o caminho uns dos outros mais uma vez. Flynn Brustoke perguntou imediatamente. Será que Lord Gim provocou Poplar Beach para que víssemos qual era a fraqueza de Poplar Beach? Disse Shilin Nifal. Vocês provavelmente estão pensando demais. Chanjin Spind aproveitou a oportunidade para intervir. Como é que a situação ficou tão complicada? Pelo que eu entendi, Poplar Beach provocou o primeiro e depois o outro lado simplesmente reagiu, disse Chanjin Spin. Uns três ficaram voando sem entender nada. Aquela foi uma explicação muito racional. Não pense muito nisso e concentre-se apenas na masmorra, disse Shanjin Spin. Certos três responderam. Desta vez, a corrida deles não correu bem. Chegaram aos 30 minutos. A diferença entre o que queriam e o que conseguiram foi muito grande. Depois que saíram da masmorra, Shanjin Spin não disse nada. Poplar Beach não era idiota. Shanjin Spin acreditava que Poplar Beach sabia porque o tempo deles não estava bom. Segunda vez, anunciou Shanjin Spin sem ânimo. O problema emocional de Poplar Beach havia sido ignorado desta vez. Ninguém comentou nada. Desta vez, Poplar Beach havia retornado ao seu estado normal. No entanto, eles ainda cometeram erros durante a tentativa. O limite do recorde exigia uma performance impecável. Um único erro significaria que o recorde deixaria de ser o limite. Em uma masmorra de 30 minutos, exigir que todos tivessem um desempenho perfeito não era fácil. Terceira vez. Pessoal, mais cuidado. Mesmo tendo cometido um erro na última tentativa, com toda a prática, eles conseguiram conter Toya graças ao trabalho em equipe. O tempo deles ficou próximo do recorde anterior do 10º servidor. Todos acreditavam que, se não cometessem mais erros, certamente alcançariam o limite. Nós conseguimos. Todos se encorajaram mutuamente ao entrarem na Terra Desolada pela terceira vez. Desta vez, eles avançaram impecavelmente. Não cometeram um único erro até chegarem ao chefe final, Toya. Essa parte era a mais difícil de desolar Tiland e foi por isso que a equipe a completou 18 vezes. Contra Toya, os 5 se coordenaram perfeitamente. Em sua segunda tentativa, também não cometeram nenhum erro aqui. Eles tinham praticado essa parte muito bem. 24-41-46. Quando o recorde foi divulgado, os 5 soltaram um longo suspiro de alívio. E era o limite que eles tanto desejavam. Era o recorde mais alto que conseguiam alcançar com suas habilidades atuais. Se quisessem melhorá-lo, precisariam de equipamentos melhores. Eventou Blue riverare de participate de Nedungeon Teon Time e ad Doni e Izuok Propele. O em salve recorde come out, Blue Brook Deal de imediato ele sentiment base teo bejim bendinga pa discussão in the World Channel. Teiwere naturale que int teo repaire e recente da mage teo teir image. Teiad al read Doni tis stedai, sotistime, teiwere kin teo na yuitin land follow up tei victory witch anote. Loredim. De recorde will beere. Will be waiting for you teo break it. Amid che complex message tipo pad up, de challenge come out. It was sent de Poplar Beach. Poplar Beach spamed e message over and over again, but there was no happy phone log dream.
In the end, when they looked over a recent messages in the old chat, they discovered that it was it that loaded in it repeated. It was just that it was similar to a changing spin gf it lomgf asterisco secar yourself and was too short so they admissed it. Logins rep was a short keywords long, when in fee. Scientists reply popular bit spat outboard in Anger. E continued to expand message challenging in the break record challenging in the duel in. This time, popular bit was on the lookout. E paid careful attention to the messages. Research, logins replied changed. It was still the three words, when in fee. Popular bit really wanted to smash said into the skin to enter the game world understand the loaded in. But the reality was that it wasn't possible, so he could only start blank at the skin. Show de gelas conharia o fi. What if loaded in 2 div me face? Popular bit read. This day is really persistent. Is be messaging for almost an hour already. In the internet cafe, Tandro said this theory when she passed the theory refill a couple with water. They had just finished running desolate land the teams. They had used an hour more Tumblr brook guilds on did. This was because she was testing a new strategy. The new strategy wasn't as efficient as the record for Buneyard, but was actually more difficult to carry out. Tandro felt that she wasn't good enough to understood the preciseness of this new strategy, but because they weren't able to do no damage, they weren't able to bring out the expected results. Tandro had a faint feeling that if they had a first player with them, then which the first players fell away, they would be able to bring out the desired results. As a result, after finishing the dungeon runs, Tandro brought up popular bit spamming HM. Yeah, it must be tough for egg. Ishio said. What are you doing? Tandro looked toward Ishio's skin and saw that he was checking out shops in the Konji City Market streets. You're shopping HM. What do you plan on doing? Tandro asked. Seu Boom and your sets are pretty much completed, but to unseen mist still missing a few, so my pingueiro look. Ishio said. Avra, você tem dinheiro suficiente? Eu ainda tenho um pouco, disse Tandro. Você deveria guardar esse dinheiro para poções. Ishio riu. Que? Recorde da Terra Desolada. Devemos voltar e recuperar o recorde, disse Tandro. Naquele momento, os 3 primeiros lugares no ranking da Terra Desolada não tinham seus nomes gravados. E por causa dos gritos incessantes de Popular Beat, mesmo sem dizer nada em voz alta, Tandro já estava prestes a explodir de raiva. Claro, disse Ishio. Quando? Perguntou Tandro. Quando tivermos nosso 5º membro na equipe, disse Ishio. 5º membro? Quem será desta vez? Perguntou Tandro. Alguém com quem você já conversou antes, disse Ishio. Quem? Tandro ficou intrigada. Do cinzenta, você se lembra dele? Perguntou Ishio. Ah, aquela pessoa. Eu me lembro dela. Ela era a pior de todas, mas ainda assim era melhor do que eu, disse Tandro. Todos da equipe Tiny e Eba derrotaram sem qualquer suspense. Afinal, eram todos profissionais. O nome dele é Kiao Fan. Se estivermos falando sobre sua habilidade em duelos, ele não é muito excepcional. No entanto, sua verdadeira força reside em sua capacidade de trabalhar em equipe, disse Ishio. Quando ele chega? Perguntou Tandro. Em breve. Se tudo correr bem, ele poderá até estar aqui esta noite. Ishio olhou para sua lista de amigos. O espadachim fantasma acha de uma polegada estava online 24 horas por dia, 7 dias por semana, ultimamente. Seu nível havia subido como uma flecha e agora ele era nível 29. Capítulo 175 – 10 oportunidades à sua espera. A habilidade 1 Int acha de que Ao Fan subiu do nível 23 para o nível 30 em apenas alguns dias. Essa velocidade de progressão foi ainda maior do que a rotina online de 24 horas da guilda principal. Os personagens da guilda principal estavam sempre na frente do 10º servidor. Você tinha que se virar sozinho para resolver seus próprios problemas. Mesmo que os personagens de Ishio e seu grupo estivessem um pouco atrasados, a situação deles era parecida. Eles eram mais lentos porque não conseguiam jogar tanto. O power leveling do personagem no Int acha de que Ao Fan não ficou atrás da quantidade de tempo de jogo dos jogadores líderes das guildas maiores. O fato de seu personagem ter subido de nível tão rapidamente se deve ao fato de Int acha ter começado mais tarde. A situação era semelhante à dos servidores antigos. Um personagem em qualquer servidor antigo certamente subiria de nível mais rápido do que um no servidor novo. O motivo era simples, havia pessoas dispostas a ajudá-los.
Embora o 10º servidor não tivesse tantos personagens de nível alto quanto os servidores antigos, para jogadores iniciantes como o Inchash, certamente haveria personagens de nível alto para ajudá-lo. O motivo pelo qual ele conseguiu aproveitar ao máximo o sistema de nivelamento por substituição mais rápido foi justamente esse. Ishio sabia disso naturalmente. Quando viu a rapidez com que o Inchash subiu de nível, percebeu que o personagem estava sendo acelerado rapidamente. Como resultado, Ishio conduziu um treinamento especial na Terra Desolada hoje. Por isso, após o término do treinamento na Terra Desolada, ele insistiu repetidamente para que todos não subissem de nível hoje. Se continuassem a subir de nível, chegariam ao nível 31. Assim que ultrapassassem o limite de nível da masmorra, o recorde que estabelecessem não seria aceito pelo sistema. Espero que ele chegue cedo, lamentou Tankou enquanto levava sua xícara de chá de volta para o seu lugar. No jogo, Popular Beat continuou enviando mensagens sem parar no canal global por mais meia hora enquanto Ishio simplesmente fazia suas coisas. De vez em quando, Ishio dava uma olhada nas mensagens. As que ele não via, bem, ele não via. Ele claramente não se importava com elas. A noite passou. Eles foram dormir quando o sol nasceu. Clube da Erva Pequena. Obviamente, jogadores profissionais não podiam deixar seus dias se transformarem em noites assim, especialmente alguém como Kiao Fan, que estava prestes a ser expulso. Ele não ousava cometer nenhum erro. Seguiria o cronograma de intervalos e treinos do clube. Durante os treinos diurnos, não se atrevia a se distrair, mas assim que seu tempo livre chegava à noite, ele imediatamente começava a pesquisar sobre espadas fantasma. Consultava guias, assistia a gravações e até comprou 2 espadas fantasma para experimentar pessoalmente. No entanto, o personagem que ele mais ansiava interpretar era o Inchash, pois com esse personagem ele poderia receber instruções pessoais do deus Ikkyu. Ao pensar nisso, Kiao Ifan sentiu uma felicidade indescritível. Ele não vinha dormindo muito ultimamente, mas não se sentia cansado. Todos os dias, ele dormia até tarde e acordava cedo, e mesmo assim mantinha o ânimo radiante. Até mesmo durante o dia, quando praticava suas habilidades de assassino, sentia que seu desempenho havia melhorado um pouco, embora não soubesse se isso se devia ao seu estado mental. E hoje era o dia marcado para ele recuperar sua conta. Em outras palavras, era o dia em que seu Winchach atingiria o nível 30. Ele finalmente poderia ir ao 10º servidor e procurar o Deus Ikkyu para receber treinamento. À tarde, Kiao Ifan se distraiu um pouco e contatou o treinador substituto mais cedo. Depois de confirmar que não havia nenhum problema, ele ficou ainda mais eufórico. O que aconteceu, Ifan? Você parece muito feliz. Durante o treino da tarde, seu bom amigo Gao Inji viu a felicidade de Kiao Ifan e não pôde deixar de perguntar. Ei, será que sou mesmo? Kiao Ifan deu um sorriso tolo. Você está bem? Gao Inji estendeu a mão para tocar a testa de Kiao Ifan. Não há nada de errado. Estou perfeitamente bem. DPS, o treino vai começar. Kiao Ifan desviou da mão direita estendida de Gao Inji. Ele retraiu seu sorriso bobo e sentou-se em frente ao computador. Mas, depois de um curto período, os cantos de sua boca começaram a se curvar levemente para cima novamente. Isso não passou despercebido por Gao Inji. Gao Inji obviamente sabia que seu bom amigo estava numa situação delicada e sob muita pressão. Mesmo sendo a nova estrela do clube, considerado o sucessor do deus Jixi, ele não tinha muita autoridade. Realmente não havia como ele ajudar Kiao e Fan. Tendo como humor de Kiao e Fan estava excepcionalmente bom, ele temeu que algo pudesse ter acontecido. Ao término do treino da tarde, Kiao e Fan correu apressadamente de volta para seu quarto. Gao Inji não conseguiu encontrar uma oportunidade para conversar com ele. Como um novo membro importante do clube, ele frequentemente teria treinos extras sob as instruções de Deus Jixi. Justamente quando planejava ir atrás de Kiao e Fan, o capitão do time, Wang Jixi, o chamou. Quando o treino extra terminou, já era hora do jantar. Gao Inji correu para o refeitório do clube, mas não viu Kiao e Fan. Ao perguntar aos outros colegas de equipe, ninguém havia notado alguém tão discreto quanto Kiao e Fan. Surpreendentemente, ninguém sabia dizer se ele havia ido ou não ao refeitório. Gao Inji correu para o quarto de Kiao e Fan. Da mesma forma, Kiao e Fan também não estava lá. Gao Inji sentiu que algo estava errado e não sabia por que seu amigo estava agindo daquela maneira. Ele não queria relatar o ocorrido ao capitão do time, então ligou apressadamente para o celular de Kiao e Fan. Kiao e Fan atendeu e disse que não tinha nada para fazer depois do jantar, então tinha saído para dar uma volta. Estou voltando, disse Kiao e Fan para Gao Inji. Ele tinha saído para buscar seu cartão bancário. Mesmo que pudesse tê-lo recebido pelo correio no dia seguinte, Kiao e Fan não conseguiu esperar mais.
No entanto, ele não podia deixar ninguém no clube saber disso e por isso teve que se retirar discretamente. Mas para alguém tão invisível quanto ele, não foi tão difícil. Quem diria que seu bom amigo pressentiria que algo estava errado? Yao e Fan se sentiu um pouco comovido, mas não pretendia contar a Gao Indy sobre a situação. Essa foi uma escolha sua. Não tinha nada a ver com ninguém. Mesmo que Gao Indy se importasse com ele, sabia que Gao Indy não poderia ajudá-lo. Se continuasse arrastando Gao Indy consigo, poderia até causar problemas para o futuro do amigo. Quando Kiao e Fan voltou de buscar seu cartão bancário, já eram 9 da noite. Assim como ninguém notou sua saída, ninguém notou sua volta. No momento em que estava prestes a abrir a porta do quarto, uma voz o chamou de repente. Ele se virou e viu Gao Indy se aproximando. Indy, você acabou de terminar seu treino Stan? Kiao e Fan o cumprimentou. Sim, respondeu Gao Indy. Em seguida, perguntou casualmente: aonde você foi? Eu simplesmente estava andando por aí sem rumo, disse Kiao e Fan. Acontecer. Alguma coisa? Perguntou Gao Inji. Eu. Como isso pode acontecer comigo? Kiao e Fan riu. Está ficando tarde. Você deveria ir dormir. Eu já vou voltar, disse Kiao e Fan enquanto abria a porta. A Gao Inji respondeu dessa forma. No fim das contas, ele ainda era introvertido e não muito bom em conversas. Ele percebeu que Kiao e Fan estavam com algo na cabeça, mas não sabia como perguntar, então ficou sem palavras. Gao Inji ficou olhando fixamente por um bom tempo. No fim, ele só conseguiu soltar um suspiro e voltar para o seu quarto. Kiao e Fan entrou em seu quarto e ligou o computador. Imediatamente abriu o Glory e entrou em sua conta ou em chat. Ao ficar online, viu o login online e sentiu uma onda de empolgação. Cautelosamente, enviou uma mensagem: Senhor, já estou no nível 30. Ah, muito rápido. A resposta foi imediata. Vamos explorar uma masmorra juntos à noite. Pode passar da meia-noite? Perguntou Yeshio em seguida. Sem problema, sem problema. Respondeu Kiao e Fan, animada. Ótimo, você ainda se lembra de como jogar Isolate Land? Perguntou Yeshio. Eu me lembro, disse Kiao e Fan. Ótimo, mas não minta. Nosso objetivo é bater o recorde deste servidor, disse Yeshio. Sério? Então eu deveria revisar de novo. Se ele fosse qualquer outro jogador profissional, teria considerado o Desolate Land completamente inferior. Mas Kiao e Fan não ousava ser negligente. Era seu hábito ser extremamente cauteloso no trabalho. Certo, então vamos dar uma olhada. Só temos 3 chances, disse Yeshio. Por quê? Porque, além de você, depois de mais 3 partidas, nossa equipe provavelmente chegará ao nível 31, disse Yeshio. Yao Fan consultou a 10ª tabela de classificação das masmorras do servidor. O recorde de 24, 40 e 1,46 na Terra Desolada surpreendeu até mesmo ele, um jogador profissional. O recorde é realmente muito alto, disse Kiao Fan Yeshio, surpreso. Sim, poderíamos até dizer que é o limite atual, disse Yeshio. A menos que eles tenham equipamentos melhores. Mas, para um servidor novo, o equipamento atual deles também está praticamente no limite, respondeu Yeshio. Então, o que você vai fazer? Perguntou Kiao Fan. 3 chances. Contanto que você consiga se integrar à equipe, quebrar o recorde não será um problema, disse Yeshio. 3 vezes Kiao Fan não tinha confiança. A confiança em si mesmo era sua maior fraqueza. Relaxe. Não será problema nenhum se for você. Acredito que você consegue, por isso deixei 3 chances esperando por você, disse Yeshio. Está me esperando. Kiao Fan ficou surpresa. Certo, sim, o seu demônio fantasma, quebrar esse recorde seria realmente difícil, disse Yeshio. Mas eu ainda não estou muito familiarizada com os demônios fantasma. Kiao Fan entrou em pânico. 3 chances devem ser suficientes para você se familiarizar bastante com esta masmorra. Não se esqueça, você também é um jogador profissional, disse Yeshio. Você também é um jogador profissional. Essas palavras simples deveriam ter permanecido apenas palavras simples. No entanto, Kiao Fan nunca as tinha ouvido antes. Estava acostumado a ser invisível. Estava acostumado a ser sempre reserva e nunca subir ao palco. Estava acostumado a sempre observar com inveja nas sombras enquanto Gao Wenji recebia instruções pessoais do capitão do time. Estar na equipe campeã só aumentava a pressão sobre ele. Enquanto seus outros companheiros de equipe se orgulhavam de si mesmos, ele vivia preocupado por não ser bom o suficiente para estar no time. Você também é um jogador profissional. Esse tipo de garantia, esse tipo de reconhecimento, não foi fácil para Kiao Fan. E o fato de ter vindo da boca de Deus e que o deu ainda mais peso a essas palavras.
Ao ouvir essas palavras, as mágoas reprimidas de Kiao e Fan explodiram. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ele respondeu, determinado, eu sou. 3 vezes é mais do que suficiente. Capítulo 176 Problemas nos detalhes. Ainda faltavam 2 horas para meia-noite. Kiao Fan parou de ser tão sentimental. Disse a Deus que já voltaria e então saiu temporariamente do servidor Winchash. Trocou de conta para jogar Desolate Land em outro servidor e fazer uma análise rápida da masmorra. Como jogador profissional, ele obviamente sabia como percorrer essa masmorra. No entanto, para bater o recorde, ele precisava entender tanto os detalhes quanto o panorama geral. Kiao Fan começou a estudar os tipos e padrões dos monstros. Qual rota escolher para avançar pela masmorra? As características e padrões de cada chefe. Kiao Fan usou sua conta principal para jogar Desolate Land 3 vezes. Não havia nada de errado em usar essa conta. Mesmo que seu desempenho na equipe fosse mediano, o simples fato de ter conseguido entrar já era um reconhecimento de sua força. Embora fosse um pouco pior que seus companheiros de equipe, ele ainda era muito melhor do que jogadores novatos com apenas mecânicas fortes como Tan-Ho e Stemed Boom Invasion. Após se familiarizar com as 3 partidas, já era quase meia-noite. Yao Fan tocou de conta e retornou ao 10º servidor. Em seguida, enviou uma mensagem a Ishio e ambos combinaram um local de encontro fora da Terra Desolada. No caminho, Kiao Fan viu que havia alguém no canal mundial desafiando repetidamente Lord Grimm. Um dos desafios era o recorde da Terra Desolada e o outro era um duelo com Lord Grimm. Quem é esse cara? Murmurou Kiao Fan para si mesmo. O recorde da masmorra era outra história. Afinal, aquilo só podia ser feito em equipe. Além disso, o limite de recorde para masmorras de nível baixo também podia ser alcançado por jogadores comuns. Mas um duelo. Isso foi um confronto direto entre os níveis de habilidade dos dois lados. Desafiar o Deus Ikkyu com tanta arrogância deixou Kiao Fan completamente sem palavras. De todas as pessoas que ele conhecia, nem mesmo o capitão do time, Quan Jiexi, ousaria ter esse tipo de atitude diante do deus Ikkyu. A única pessoa que ele conhecia que poderia lançar um desafio tão aberto seria provavelmente Yan Wanqin, da Tirani. Esse deus começou a se opor ao deus Ikkyu desde que se juntou à aliança. Depois de acabar com os títulos consecutivos do Excelente Era, os dois se tornaram verdadeiros rivais. Em termos de mecânica, Yan Wanqin estava no mesmo nível que outros deuses. Mas esse cara era extremamente agressivo. Além disso, sua personalidade era muito direta e teimosa. Se ele visse algum erro, começava a gritar imediatamente. Corre o boato de que, após uma das partidas em que o Tirani teve um desempenho desastroso, Tanankin repreendeu furiosamente a equipe. Ele assistiu repetidamente às gravações da partida daquele dia. A cada erro que presenciava, começava a praguejar descontroladamente. Naquele momento, o chefe do Tirani apareceu para uma visita. No meio da discussão, seu celular tocou repentinamente e a gritaria cessou. Anwin virou a cabeça e lançou um ar frio para o chefe, dizendo apenas 2 palavras: saia daqui. O chefe o encarou com desdém e saiu correndo para atender o telefone. Toda a equipe de Tirani ficou sem palavras, apavorada. Até o chefe foi expulso aos berros para um canto. Como ousariam respondê-lo? O comportamento de Anwin também era assim. Em termos de experiência e habilidade, só ele se comparava a Ikkyu. Mas agora, no jogo, um cara qualquer estava desafiando o deus Ikkyu aos berros. Kiao Fan realmente não sabia se ria ou chorava. Fora da Terra Desolada, o haste de 1 polegada de Kiao Fan finalmente encontrou o Lord Grimm de Deus. Ele também viu a névoa suave de Tan-Ho, alguém que já não podia ser considerado uma estranha para ele. Ele também havia encontrado a invasão do pãozinho cozido no vapor antes, bem no início. Além deles, havia a lançadora, névoa purificadora. Ao ver essa personagem, a primeira coisa que qualquer um que soubesse a identidade da pessoa que interpretava o Lord Grimm pensaria imediatamente seria Sumo Shen. Ela era alguém que sempre esteve ao lado de Ikkyu, assim como aquela lançadora que sempre esteve atrás de uma folha de outono. Mas agora que Ikkyu havia se aposentado, essa lançadora ainda era Sumo Shen. Kiao Fan não perguntou. Mesmo sendo membro de uma equipe campeã, ele tinha plena consciência de sua posição. Aos olhos das outras equipes, sua existência era ainda mais insignificante. Seus companheiros de equipe haviam lutado contra jogadores profissionais de outros times e se tornado amigos. Mas Kiao Fan não tinha oponentes, então não tinha esse tipo de amigo. Então você está aqui. Vendo que o Winchash havia chegado, Ishii o cumprimentou. Começaremos ao meio-dia em ponto. Certo, respondeu Kiao Fan. Ele abriu o ranking das masmorras para verificar o recorde atual. Mas, ao olhar para ele desta vez, imediatamente sentiu que um dos membros da equipe no ranking era familiar.
Não era aquele cara que havia desafiado Deus. Não me admira que ele seja tão arrogante. Seu histórico é realmente muito bom. Parece que ele também é um especialista. Mas parece que ele não sabe quem é seu oponente. Pensou que Aoi Fan. Algum problema com seu equipamento? Perguntou Yeshio. Sem problema, respondeu Kiao Fan. Quando comprou o serviço de nivelamento por substituição, ele também encomendou um conjunto de equipamentos. O atual haste de 1 polegada tinha um conjunto completo de espada fantasma nível 30 e também carregava uma tachi roxa nível 30, espada matadora de demônios. Seus acessórios também eram muito bons. Não vamos priorizar a velocidade na nossa primeira partida. Temos um jogador novo, então essa partida servirá para que ele aprenda nossa estratégia, disse Yishio. Uma vez basta? Se a Mad Boom Invasion provavelmente estava pensando no líder da guilda Full Moon. No começo, Ishio tinha dito a mesma coisa, mas aquele líder ainda não era muito excepcional mesmo depois de 3 tentativas. Será o suficiente. Ishio riu. Mesmo sem ter respondido, Kiao Fan sentia o coração ferver. Percebendo que ainda faltava algum tempo para meia-noite, correu para lavar o rosto com água fria. Precisava manter a compostura e a concentração. Não podia decepcionar Deus. Eles estão revigorados, vamos lá. À meia-noite, as entradas da masmorra foram atualizadas, então Ishio liderou sua equipe para a Terra Desolada. Nesse momento, Blue River, que também estava começando a explorar as masmorras, começou a olhar ansiosamente para as mensagens no canal mundial. O spam de Poplar Beach frequentemente o deixava um tanto irritado. Ele só estava sendo tão arrogante porque havia participado da tentativa de quebrar um recorde. Esse entusiasmo desenfreado não parecia ser para provar o nome deles, mas apenas para criar uma cena absurda. Não era a primeira vez que Blue River via alguém fazendo isso, mas o problema dessa vez era que o personagem era da guilda Blue Brook. Todos que viam essas mensagens sabiam disso. Os recordes de Desolatland nos placares de líderes tinham o nome deles. Ele não só tinha o nome da guilda por trás dele, como também era um dos especialistas nos placares de líderes. Blue River achava vergonhoso que ele ficasse gritando constantemente no canal global daquele jeito. Não era como se Blue River não o tivesse avisado. Acontece que, assim que Poplar Beach recebesse o aviso, ele riria dele e zombaria. Blue River estava se sentindo dividido. Ele obviamente esperava que o recorde da guilda pudesse permanecer lá em cima, mas quando pensou em como Poplar Beach estava feliz, não pôde evitar o desejo de que alguém simplesmente pisoteasse o recorde. É claro que o único que podia deturpar completamente esse registro era Lord Grimm. Blue River sentia-se um tanto inquieto. Ele vinha prestando atenção ao nível de Lord Grimm. Parecia que ele havia passado muito mais tempo no nível 30 do que o normal. Naquele momento, Blue River e os outros na frente já estavam no nível 33. Quanto maior o nível, mais experiência era necessária. Era por isso que a distância entre eles estava diminuindo. Com a rapidez com que Lord Grimm estava subindo de nível, ele deveria estar apenas 1,5 níveis atrás deles. Mas agora, ele havia parado no nível 30. Os possíveis significados disso eram o motivo da inquietação de Blue River. Principalmente agora. A Blue River recebeu uma mensagem de membros da guilda em Desolatland dizendo que viram um grupo de Lord Green com um novo membro chamado Winshash, um Gustlad sem guilda. 1 polegada de cinzas. Quem era esse? E o azul ou para a lista de nomes da guilda. Da última vez, havia aquele mestre de espadas árvore fluente que só tinha ficado online por um breve momento. Ele não podia deixar de se sentir alarmado. Enquanto isso, na masmorra da Terra Desolada, o recém-chegado Kiao Fan estava empregando a estratégia que Yeshio estava instruindo e se coordenava perfeitamente com os outros. Sim, exatamente assim. Preste atenção ao nosso ritmo de ataque, ao tempo de ativação das suas barreiras fantasmas e aos seus tempos de recarga. Maximize a eficiência. Yeshio instruía continuamente. Treinar uma criança com uma base sólida era realmente muito mais fácil, ao contrário de Tandhou e Steamed Boom Invasion, que tiveram que aprender a estratégia da masmorra por meio de memorização mecânica. Em termos de compreensão da masmorra, na realidade, esses dois não eram nem tão bons quanto o líder da guilda Lua Cheia. A mecânica de Tandhou e Steamed Boom Invasion estava lá, mas eles precisavam memorizar a estratégia e aumentar seu conhecimento do jogo. Quanto ao líder da guilda Lua Cheia, ele estava familiarizado com o jogo. Tudo que Yeshio disse, ele entendeu. O problema era que ele não estava acostumado, e por isso tinha tanta dificuldade. Quanto a Kiao e Fan, ele possuía os pontos fortes de ambos os lados. Yeshio percebeu isso imediatamente. Ele conseguia acompanhá-los facilmente, e por isso Yeshio tinha certeza de que um treino seria suficiente. Afinal, ele era um jogador profissional. Você não precisa começar com imagem sombria.
Em vez disso, seria melhor atacar e causar mais dano. Assim, você não atrairá a atenção dos inimigos e não sofrerá dano, disse Yishio. Imagem Sombria é um fantasma que os espadachins fantasma podem invocar no nível 25. Este fantasma pode ser carregado pelo usuário, porém, nesse caso, ele apenas o cerca. O fantasma pode absorver e reduzir dano. Quanto maior o nível, maior a redução e mais golpes ele pode suportar. Esta era uma habilidade usada exclusivamente para defesa. Ishio havia instruído Kiao e Fan a não usar a habilidade, pois os outros membros do grupo o protegeriam. Yao e Fan estava acostumado a ser bucha de canhão, mas agora a equipe estava se esforçando ativamente para protegê-lo. Essa fronteira de gelo. Há algum problema? Yao e Fan estava apavorada. Não, não. Foi muito bem feito. Ishio se virou para Stemed Boom e Vaziou e disse: Stemed Boom, a culpa foi sua desta vez. Era meu, era meu. Gritou Stemed Boom em Vaziou em resposta. Originalmente, a barreira de gelo não deveria ter sido usada ali, mas devido ao erro da invasão do pãozinho no vapor, a situação mudou. No entanto, Kiao e Fan também se adaptou. Ao usar sua barreira de gelo, ele imediatamente obteve o efeito de controle de grupo desejado, reduzindo a pressão sobre a equipe. A Alma de Gelo era um fantasma de fronteira que podia ser invocado por espadas fantasma de nível 30. Inimigos dentro da fronteira sofriam um dano mágico elemental de gelo e havia até uma chance de os alvos serem congelados. Era um fantasma de fronteira mais voltado para o ataque. No entanto, havia uma escolha melhor que você poderia ter feito. Depois de criticar o erro das Teamed Boom Invasion, ele retornou para Kiao e Fan. Capítulo 177 Ligação dupla de fronteiras fantasma. Veja bem, o erro anterior da invasão do pãozinho no vapor fez com que os monstros não ficassem perfeitamente agrupados. No entanto, os 3 monstros que escaparam estavam vindo na sua direção. Nesse caso, a melhor opção não era usar a barreira de gelo imediatamente para controlá-los. Em vez disso, você poderia ter usado primeiro um corte fantasma para enviar os 3 monstros de volta para as posições desejadas e compensar o erro da invasão do pãozinho no vapor. Depois disso, usar a barreira de gelo teria sido perfeito, disse Yeshio. Mas havia mais de 3 que tinham escapado, disse Kiao e Fan. Não somos uma equipe. Ishio sorriu. Podemos ajudar a corrigir o erro e coordenar tudo com vocês. Se um erro comece a acontecer, isso significa que não há esperança de bater o recorde? Questionou Kiao e Fan. Dessa perspectiva, um erro desses não seria nada bom. Poderíamos recuperar o tempo perdido, mas não seria suficiente. No entanto, mais importante do que o recorde é treinar nosso conhecimento do jogo e nossa tomada de decisões passando por esse tipo de cenário. No cenário anterior foi fácil usar a barreira de gelo, mas isso foi em uma masmorra. E se fosse em uma partida? Você teria certeza de que não seria interrompido ao usar sua barreira de gelo em um cenário sem cobertura? Disse Ishio. Kiao e Fan compreendeu imediatamente, eu entendo. Mesmo sendo apenas uma masmorra, você ainda precisa se esforçar e aprimorar seu conhecimento do jogo, disse Ishio. Certo, certo, respondeu Kiao e Fan. Ele sentiu como se uma porta em seu coração estivesse se abrindo, como se o gargalo em que estava preso estivesse sendo lentamente rompido. Ele não tinha certeza se era porque havia mudado de turma ou porque estava recebendo orientação de um deus, ou talvez até mesmo ambos. Kiao e Fan pensou. Embora já levasse a masmorra muito a sério, depois de ouvir as palavras de Yeshio, ele sentiu que ainda não havia lhe dado a devida importância. Mesmo sendo apenas uma masmorra, ainda havia muito espaço para melhorias. Sob as instruções constantes de Yeshio, a equipe avançou rapidamente. A equipe de Yeshio estava usando a estratégia de falta de um jogador que haviam experimentado na noite anterior. Os monstros que eles não conseguiam matar rápido o suficiente e os lugares onde antes tinham dificuldades, de repente se tornaram fáceis com a adição de um Inchash. Tandhou ficou indescritivelmente chocada. Para ser capaz de criar uma estratégia antes mesmo de qualquer um dos membros do grupo ter se coordenado com eles, o quanto mais ela precisaria ir para alcançar Yishio. Vocês dois. Yishio gritou para Tandhou e Stemed Boom Invasion prestem mais atenção às suas barreiras fantasma. A coordenação é mútua. Agora que penso nisso, vocês dois sabem os efeitos dessas barreiras fantasma? Não disseram os 2 novos jogadores. Ishio estava impotente. Não me restou outra escolha senão dar-lhes uma breve introdução sobre a habilidade. Classes de suporte que forneciam apoio à margem não contavam necessariamente como coordenação. Aqueles que recebem suporte precisam utilizá-lo plenamente. Se você nem sequer sabe quais são os efeitos do suporte, como vai utilizá-lo?
no arsenal de um Gustblade de nível 30, além da imagem sombria fantasma, voltada para a defesa, e da alma de gelo fantasma da fronteira, voltada para ataque, havia também a alma da espada, que podia ser aprendida no nível 10. A força da alma da espada residia no fato de que os aliados dentro de seu alcance recebiam força e inteligência aumentadas, o que determinava a quantidade de dano físico e dano mágico que podiam causar. Pode-se dizer que qualquer classe dentro da alma da espada receberia grandes melhorias. Essa habilidade também era chamada de fronteira da espada pelos jogadores. A habilidade podia ser aprendida no nível 10 e aprimorada a cada 3 níveis. Um espadachim fantasma de nível 30 poderia ter uma alma de espada de nível 7, o que aumentaria a força e a inteligência em 105. Assim que Ishio disse esse número, Tandhou e Stemed Boom Invasion recuaram assustados. Os dois checaram seus perfis e imediatamente perceberam quão assustador era um aumento de 105 pontos em força e inteligência. Magos de batalha e begões tinham o mesmo crescimento de força. No nível 30, sem nenhum equipamento ou recompensa de atributos, sua força base era de 105 pontos. É claro que os atributos básicos de um personagem não eram os indicadores mais precisos. Na realidade, com seus equipamentos e recompensas, os dois personagens teriam muito mais. No entanto, 105 pontos extras em força e inteligência foram suficientes para fazê-los começar a suar. Os Ghostblades precisavam conjurar a alma da espada no momento certo, e os outros personagens também precisavam aproveitar ao máximo a alma da espada. Eles deveriam tentar causar o máximo de dano possível dentro do limite da espada durante a duração do efeito. Ao verem esse número incrível, Tandhou e Stemed Boom Invasion já haviam entendido. A coordenação entre os dois lados agora estava mais fluida. Mesmo sendo o primeiro teste prático, já era muito melhor do que o teste anterior com o líder da guilda Full Moon Guild. A coordenação entre eles havia melhorado com o uso do suporte, mas o ponto crucial ainda era a visão excepcional que Kiao e Fan tinha da situação geral. Kiao e Fan se sentia como um peixe fora d'água nesta masmorra. Não, para ser mais preciso, era nesta equipe que ele reencontrava essa sensação. Kiao e Fan já acreditava que, mesmo que não estivesse em uma masmorra, em qualquer outro lugar, mesmo em uma partida profissional, ele se sentia parte da equipe. Fiquei muito comovido. Em tão pouco tempo, a sensação de bênção o invadiu inúmeras vezes. Em retribuição, ele se esforçou ao máximo naquela masmorra. Eles avançaram pela masmorra sem problemas. Num piscar de olhos, chegaram ao chefe final, Toya. E Aoifan aguardava ansiosamente as ordens do deus. Ele sabia que Toya era a parte mais importante de toda a jornada. No fim, Deus acabou falando menos nessa área. Toda a equipe ficou mais livre para fazer o que quisesse. Mesmo havendo alguma coordenação, não parecia ser o suficiente. Eles pareciam mais passivos na presença de Toya. Afinal, Kiao e Fan era um profissional. Ele podia calcular, de forma geral, que, com o jeito que eles estavam jogando, não conseguiriam bater o recorde. Kiao e Fan ficou um pouco perplexo. Até ele conseguiria bolar alguma estratégia para essa parte. Pelo menos conseguiria fazer melhor do que a estratégia atual deles, de jogar aleatoriamente. O deus Ikkyu devia ter algum plano, não é? Enquanto pensava nisso, ouviu o Senhor Green de Deus se aproximar e perguntar: "O que você acha disso?" Após uma breve pausa, Kiao e Fan disse a verdade: "Acho que se jogarmos assim, bater o recorde pode ser difícil." Não precisa se preocupar. Softmist de Tanho também estava presente. Ao ouvir a conversa, ela acrescentou: "Tudo isso porque alguém aqui se recusa a dar tudo de si. Se não fosse assim, vocês veriam uma cena completamente diferente." Ah, este é o rio. Então disse a Kiao e Fan: "Quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Você consegue." Kiao e Fan estavam um pouco perdido, mas não perguntou. Após terminarem a corrida, eles haviam compreendido completamente a estratégia. Duas chances. Ishio não estava dizendo isso apenas para Kiao e Fan, mas também para os outros Ts. Ter uma mecânica forte não significava que você não cometeria erros. Sim, respondeu Tanho simplesmente. Relaxem. Eu só mostro minha verdadeira força em momentos cruciais como este, disse Stemed Boom Invasion. Você também. Sumo Shen lembrou Ishio. Ishio obviamente não era imune a erros. Em seus 10 anos de experiência em jogos, ele tinha muita prática em cometer erros. Começar. Sob esse comando, eles começaram. No início, quando precisavam atrair monstros, a estratégia atual era semelhante à original. Só que desta vez, a habilidade Uma Polegada de Cinzas de Kiao e Fan ajudou a atrair os monstros. Assim que se reuniram. Espada. Alma. Ishio havia pronunciado apenas uma das palavras quando a alma da espada de Kiao e Fan foi conjurada.
O momento foi perfeitamente calculado, com uma coordenação impecável com o resto da equipe. Ishio estava extremamente feliz. Trazer um especialista como ele tornou tudo muito mais fácil, ele assimilou tudo muito rapidamente. Os outros também controlavam os monstros. Caso contrário, os monstros escapariam do alcance da alma da espada. A diferença entre o DPS deles dentro e fora do limite era completamente diferente. Havia apenas um ponto negativo. O efeito alma da espada durava apenas 20 segundos, enquanto o tempo de recarga era de 30 segundos. Não havia como mantê-lo ativo para sempre, sempre haveria 10 segundos de tempo livre. Mas desta vez, no instante em que a alma da espada desapareceu, Lord Dean saltou para trás repentinamente para escapar da multidão. Em seguida, brandiu sua espada e uma névoa sombria saltou dela, condensando-se em um fantasma violeta escuro. A alma da espada de haste de 1 polegada havia desaparecido, mas uma nova surgiu logo em seguida. Alma da espada. Se for a alma da espada, eu também sei, disse Ishio. A espada de Lord Guian dançou e, em seguida, ele desferiu uma habilidade berserker. A alma da espada do Lâmina Fantasma era uma habilidade de nível 10, então, obviamente, qualquer classe sem especialização a possuía. Os efeitos das duas não podiam se sobrepor, mas ela podia ser usada para preencher a lacuna existente. Esse tipo de coordenação tinha um nome em Glory, limites fantasmagóricos de ligação dupla. Na aliança profissional atual, apenas a equipe Void utilizava esse tipo de estratégia. Além do fantasma chorão do Capitão Li Xuan, eles também tinham outra classe de espada fantasma. Contudo, a combinação duplo limite fantasma de Ishio e Kiao e Fan não era perfeita. Afinal, a classe não especializada de Lord Gin só podia aprender a alma da espada e nenhuma outra habilidade de invocação de fantasmas. Mesmo assim, isso ainda permitia que eles maximizassem seu DPS. A primeira onda foi eliminada rapidamente dentro da fronteira fantasma. Segunda onda. Terceira onda. Quarta onda. Durante a jornada tranquila, não houve conversas excessivas. Não apenas Kiao e Fan, mas Tanhou e a invasão dos pães a vapor já não precisavam dos lembretes constantes de Yeshil, mesmo depois de tantas tentativas. Os dois não deixaram nada a desejar em relação ao que tinham que fazer. O demônio fantasma de Kiao e Fan estava ainda melhor. Suas fontes fantasmas surgiam sempre que necessário e ele não causava problemas quando não precisava delas. Ele também se conectava bem com a alma da espada ocasional do Lord Grimm. Sem qualquer suspense, todos abriram caminho rapidamente até o jardim dos fundos da masmorra. Apenas 19 minutos haviam se passado. Capítulo 178. Seus desejos finalmente se tornaram realidade. Para o chefe final, Toya, se jogassem aleatoriamente como na tentativa anterior, talvez não houvesse tempo suficiente. Originalmente, esse chefe era relativamente difícil. A primavera mutável da guilda Riacho Azul e os outros especialistas tiveram que treinar arduamente diversas vezes para derrotá-lo por meio de coordenação. Mas e agora? Que método restava na manga? Yao Fan lembrou-se de como haviam dito que Deus não usaria todo o seu poder e ficou um tanto curioso e incerto. Alma da espada, gritou Ishio, enquanto avançavam em disparada. Se Kiao Fan estivesse tomando a decisão, certamente não teria lançado a alma da espada tão cedo. Contudo, ele confiou na decisão divina e imediatamente lançou a alma da espada ao ouvi-la. A lâmina matadora de demônios de cinzas de 1 polegada brilhou. Uma névoa fantasmagórica se condensou em uma alma da espada após o encantamento, formando uma barreira. Esse grito de alma da espada também parecia ser uma instrução para os outros. O canhão de mão da névoa purificadora cuspiu uma língua de fogo e atingiu a chefe ociosa, Toya, com um projétil de artilharia. Toya virou a cabeça e avançou em direção a eles. Pisou numa pedra no jardim e deu uma cambalhota para a frente. No ar, esticou a perna para chutá-los. Lord Green também avançou. Seu guarda-chuva das 1000 chances se transformou numa lança de batalha. Os dois se roçaram, mas Toya desapareceu de repente. Ele havia sido atingido por um giro circular inesperado, lançado ao chão por Lord Grimm. Tão rápido. O ponto de vista de Kiao e Fan era muito diferente do de Tanhou e da invasão do pãozinho no vapor. Sempre que Ishio atacava, os dois já tinham visto isso tantas vezes que eram completamente indiferentes. No entanto, Kiao e Fan conseguia perceber o quão difícil era a manobra. Posicionamento, velocidade, precisão, previsão. Esse tipo de situação, se faltasse um único ponto, mesmo que minimamente, o ataque faria. Usar apenas o golpe circular não garantia que você acertaria o monstro. Glory não é um jogo tão simples. Uma forma como o golpe circular atingiu o alvo, Toya não tinha como usar a recuperação rápida para evitar a queda. Mas ele também podia ser considerado rápido.
Assim que caiu no chão, ele emitiu uma onda de choque para se levantar. Lord Green já havia previsto isso. Assim que seu golpe circular arremessou Toya ao chão, ele imediatamente saltou para trás. A onda de choque de Toya não só não atingiu nada, como Lord Green desembainhou sua espada e lançou um golpe de espada em sua direção. Tão rápido que Ao e Fan teve a mesma impressão de antes. O ritmo de batalha entre Toya e Lord Green era realmente acelerado. Mas Toya era um NPC do sistema. Ele não precisava pensar ou tomar decisões, mas Lord Green? Ele era capaz de fazer movimentos consecutivos praticamente sem tempo para pensar. Cada movimento que ele fazia suprimia o ataque de Toya. A força de um não especializado. Yao Fan compreendeu isso, mas, mais importante, mesmo com um arsenal de habilidades à disposição, o deus Ikkyu foi capaz de escolher a opção mais adequada com pouco tempo para pensar. Sua tomada de decisão rápida e precisa era quase robótica. Que medo! Que Yao Fan ficou perplexo. Quanta experiência ele tinha? Se fosse qualquer outro jogador profissional, talvez conseguisse tomar as mesmas decisões precisas, mas fazer isso com quase nenhum tempo para pensar, só alguns poucos conseguiriam. Experiência só se adquire com o tempo e o tempo não pode ser controlado. Generais veteranos já não têm a mesma energia dos jogadores novatos. Quanto aos novatos, se quisessem a experiência dos veteranos, a única maneira era esperar e se tornarem veteranos eles mesmos. Nessa situação, em que Lord Green estava subjugando Toya sozinho, o obstáculo final tornou-se incomparavelmente fácil. Para os outros quatro, essa batalha era como qualquer outra. Eles estavam enfrentando um chefe comum. Tudo o que precisavam fazer era se coordenar com Lord Grimm e causar dano. Alma da espada, alma do gelo. Kiawen alternava entre as duas fronteiras. Ele também podia usar Cote Fantasma, Cote da Luz da Lu e Cote da Lua Cheia para causar dano. No entanto, essas habilidades de Cote claramente não eram de nível muito alto. Os pontos de habilidade precisavam ser guardados para aprimorar os fantasmas demoníacos. O dano causado pelos fantasmas demoníacos não se comparava ao dano causado pelos espadachins demoníacos. 1 minuto. A saúde de Toya já havia caído em 1/3. Se mantivessem esse ritmo, certamente terminariam a batalha em 3 minutos. Com tanto tempo restante, podiam até se dar ao luxo de cometer alguns erros. Muito forte. Kiao Fan lamentou. Mesmo tendo recebido muita importância, ele entendia claramente que não era o fator decisivo para estabelecer o recorde. Era fato que os demônios fantasma podiam aumentar a força de toda a equipe. Em teoria, quanto mais membros na equipe, mais útil um demônio fantasma se tornava. Era por isso que todas as grandes guildas treinavam alguns demônios fantasma especialmente para isso. Contudo, nas partidas oficiais da Aliança Profissional, o número de jogadores que podiam entrar em campo era limitado a apenas 5, isso restringia o suporte que um demônio fantasma podia oferecer. Em uma equipe de 5 pessoas, os demônios fantasma não eram a pior classe, mas o valor do seu suporte também não os tornava mais valiosos do que outras classes. Sua existência não era uma necessidade, mas sim apenas mais uma opção. Em Desolate Land, a utilidade de um Phantom Demon era semelhante a esta. Ele podia fornecer suporte, mas não seria o principal fator para a equipe quebrar o recorde. O verdadeiro fator determinante ainda era o Lord Grimm. Isso aconteceu porque as habilidades de um personagem não especializado podiam ser totalmente aproveitadas, o que permitiu que ele superasse os limites dessa masmorra. Foi graças à falta de especialização que eles puderam empregar fronteiras fantasma duplas sobrepostas. Foi graças aos não especializados que eles conseguiram suprimir completamente Toya. Além disso, a arma de Lorigin era claramente de fabricação própria. Era claramente uma arma de prata de alto nível. Como que a UEFAM poderia não saber sobre armas de prata? Não havia como outras equipes terem esse tipo de vantagem em dano. O recorde estava bem na frente deles. Passaram-se 2 minutos. A saúde de Toya havia diminuído em 2/3. Ataque, ataque, ataque. Os 5 continuaram o ataque. Esta era apenas a segunda vez que Kiao e Fan coordenava ações com os outros, mas a coordenação entre eles era impecável. Coordenar-se ativamente com os demais era sua maior força. Se isso se devia ao talento ou ao treinamento que receber para ser alguém no limite, ninguém sabia. Cuidado, quase sangue vermelho. Quando a saúde de Toya caiu para 10%, e Shios alertou como de costume. Tanhou e os outros estavam completamente indiferentes. O fato de Toya ter ficado enfurecido não significava nada. Ele ainda seria subjugado por Lord Grimm. Por outro lado, Kiao e Fan preparou-se para o sangue vermelho. Assim que viu Toya entrar no sangue vermelho, ele usou repentinamente a habilidade de agarrar garra fantasma. Após capturar Toya, ele desferiu um cote da luz da Lu, lançando para o ar.
Gelo se formou na ponta de sua lâmina. O gelo se estiaçou e uma alma de gelo surgiu. Fronteira de gelo. Enquanto estava no ar, Toya sofria dano de gelo continuamente. Ao cair, ele se transformou em um cubo de gelo gigante. A equipe avançou para atacá-lo. No entanto, a resistência do chefe era alta, então o congelamento não durou muito. Mas, após se libertar do gelo, o que Toya poderia fazer em seguida? Sob a liderança de Lord Grimm, a saúde de Toya continuou a diminuir drasticamente. Ataque aéreo, dente de dragão, palma da flor cadente, míssil antitanque e até mesmo um tijolo miserável. Na sequência final de ataques, a explosão do míssil antitanque lançou Toya contra a parede de pedra. Ninguém se moveu para continuar o ataque. Toya havia morrido. Anúncio do sistema. Parabéns aos jogadores Lord Gim, Teansing Mist, Stemmed Boom Invasion, Soft Mist e Winchash por quebrarem o recorde de Desolate Land com o tempo de 22:30 e 5:22. Após essa breve mensagem, o canal mundial entrou em erupção. Não houve espanto excessivo. Para os novos jogadores do novo servidor, não havia noção de qual deveria ser o tempo para os recordes. Eles não eram como os veteranos que pularam de susto com esse recorde assustador. Para os jogadores do 10º servidor, só havia um pensamento: o recorde havia sido quebrado. Tinha sido quebrado por Loreria novamente. Como resultado, a maioria das mensagens veiculadas no canal internacional foram de parabéns. As felicitações não eram dirigidas a Lord Guion, mas sim à Guilda Blue Brook, especialmente àquela espada da escuta das nuvens da Guilda Blue Brook. Cloud Stening Blade era popular beat que constantemente gritava para Lord Guion lutar com ele para quebrar o recorde deles. Nesse momento, todos os jogadores estavam parabenizando a Guilda Blue Brook e a Cloud Stening Blade por seus desejos finalmente terem se realizado. Os jogadores eram sarcásticos e impiedosos. Não importava o quão habilidosos ou experientes fossem. Os novatos estavam todos zombando deles. Popular Beat estava pálido. Ele havia enviado outra mensagem há alguns instantes. Desta vez, ele havia se precavido especialmente para provocá-lo. E, do fim, um anúncio do sistema lhe deu uma resposta. Impossível. Popular Beat não queria acreditar. O recorde que eles haviam estabelecido já era o limite. Popular Beat estava confiante de que não seria possível melhorá-lo, e por isso fora tão arrogante. Mas agora, o outro lado havia melhorado o tempo em cerca de 2 minutos. Popular Beat não conseguia imaginar como isso era possível. As zombarias continuaram. Quem pisava em alguém era pisoteado. Esse tipo de espetáculo era algo que todos adoravam ver. Todos comentavam sobre o que Cloud Listening Blade provavelmente estava sentindo naquele momento. Comentários afiados surgiam um após o outro. Popular Beat não queria olhar para a tela. Ele tinha medo de morrer de raiva em frente ao computador. Como ele deveria responder? Popular Beat estava de cabeça baixa, encarando o teclado. Ele não sabia quais teclas deveria pressionar. De repente, ele ouviu um aviso do sistema informando que um amigo havia ficado offline, fazendo com que Popular Beat levantasse a cabeça para o ar. Quem havia ficado offline é Blue River. Popular Beat obviamente sabia para onde Blue River estava indo. Popular Beat se sentiu envergonhado e ressentido. O cara finalmente havia encontrado seu ponto fraco. Popular Beat sabia que a situação não estava nada boa. Como Love Lim e seu grupo estabeleceram esse recorde, esses caras não tinham todos os equipamentos da Orange, certo? Esse pensamento não saía da cabeça de Popular Beat, mas ele não estava convencido. Será que ele faria um investimento tão grande só para bater um recorde de masmorra? Além disso, este era um novo servidor. Mesmo que tivesse o dinheiro, isso não significava que seria possível conseguir um conjunto completo de equipamentos laranja de nível 30 para si mesmo, muito menos para uma equipe inteira. Como é que equipamentos laranja podiam ser tão comuns quanto o Repo? Lord Grim, para conseguir bater nosso recorde, parece que você realmente tem habilidade. Você tem tempo para um duelo agora? Popular Beat hesitou por um longo tempo, mas no final pressionou Enter e enviou. Capítulo 179 Uma chance para um retorno. O mundo inteiro estava zombando de Cloud Listening Blade de Popular Beat, então, é claro, todos esperavam por sua resposta. Como resultado, muitos viram essa mensagem e uma série de novas mensagens surgiram imediatamente. Comentários como Cloud Listening Blade é um verdadeiro herói, Cloud Listening Blade se recusa a morrer de cabeça baixa e assim por diante. Todos repletos de sarcasmo. Claramente, ninguém gostava de caras arrogantes como ele. Isso não significa que as pessoas que gostavam de ser arrogantes não soubessem disso, apenas que as pessoas arrogantes não eram arrogantes para serem queridas. Elas eram arrogantes porque gostavam do prazer de se colocar acima dos outros e menosprezá-los.
Quando o Popular Beach se gabou do recorde que havia estabelecido, embora todos estivessem furiosos, ninguém tinha como superá-lo. Esse era o prazer da arrogância. Mas agora, quando ele estava acima de todos, de repente foi pisoteado. Essa era uma sensação extremamente dolorosa. O motivo pelo qual Popular Beach continuava a exigir um duelo contra Lord Dean era para manter sua atitude arrogante. Ele não podia fazer nada em relação ao seu histórico, então sua única opção era usar um duelo para provar que não era um fanfarrão, mas sim um jogador incrível de alto nível. Isso era o verdadeiro significado de arrogância. Em meio à tempestade de ridículo, Popular Beach aguardava a resposta de Lord Green. Ele não precisou esperar muito. Desta vez, Lord Green finalmente respondeu: Que tal amanhã à tarde? Use sua conta principal. Ótimo, espero que você não fuja, digitou Popular Beach friamente. Ele então esperou por um longo tempo, mas nenhuma resposta veio. Como Ishio se imputaria em responder a uma provocação tão inútil? Ishio já havia levado seu grupo para a masmorra novamente. Desta vez, todos estavam jogando diligentemente, especialmente contra o chefe final, Toya. Todos se coordenaram ainda melhor com Lord Green desta vez. Desta vez, o recorde foi quebrado novamente. 22, 29 e 57. O mundo entrou em alvoroço novamente. O recorde havia melhorado em 6 segundos. Não era muito. No entanto, com esse limite de recorde, mais 6 segundos não era fácil. É praticamente o resultado de uma corrida perfeita. Ao mesmo tempo, após o término das 3 incursões, Lord Lim e os outros 4 personagens subiram para o nível 31. Sumujin foi o primeiro a ir dormir. Kiao Fan também era um jogador profissional. Ele não deveria ter tanto tempo livre. Mas, depois de passar essas 3 incursões com Nishio e os outros, um sentimento completamente diferente surgiu em seu coração. Quando as 3 incursões terminaram, ele não queria mais dormir e foi para o desfiladeiro das linhas com eles. Do lado da guilda Blue Brook, depois que Shanjin Spin soube da notícia vinda de Blue River, eles correram para o 10º servidor e viram um novo recorde nos placares. Ficaram todos sem palavras. Antes mesmo que pudessem se recuperar, o recorde já havia sido quebrado novamente. Em algum momento, talvez eles tenham tido uma sorte milagrosa. Mas 2 vezes seguidas? Isso, sem dúvida, foi uma prova da força deles. Embora Shanjin Spin já estivesse preparado para isso há muito tempo, do ponto de vista da guilda, este era um resultado desastroso. Contudo, não havia nada que pudessem fazer. Se não tivessem lutado por isso, não haveria como explicar a situação à própria guilda. Agora mesmo, na sede da guilda no domínio celestial, discutiam a grande batalha pelos registros no 10º servidor. Todos, especialmente Popular Beach e seu grupo, só concordariam com um acordo se não houvesse outra escolha. Para manter a paz na guilda Blue Brook, eles tiveram que sacrificar um pouco da reputação da guilda no 10º servidor. Pelo menos, por enquanto, estavam apenas piorando a situação. Eles já eram motivo de chacota no 10º servidor. Sua imagem só poderia ser recuperada mais tarde. Pode-se dizer que, dali em diante, o desenvolvimento da guilda Blue Brook ficaria para trás em relação às outras guildas. No entanto, ainda havia uma chance de retorno. O duelo de Poplar Beach com Lord Green. Essa era a chance deles. Embora Blue River não fosse a favor desse duelo e não estivesse otimista quanto a ele, não teve escolha a não ser admitir que, se Poplar Beach vencesse, eles poderiam recuperar a imagem da guilda no 10º servidor. Esse duelo estava sendo acompanhado por muitos. O mundo inteiro falava sobre ele. Quem sabia quantos esperariam pelo programa da tarde. Do ponto de vista racional, as ações de Poplar Beach não foram estúpidas. Na verdade, essa era a melhor maneira de recuperar o prestígio da guilda. No entanto, será que ele conseguiria? Blue River estava muito desconfiado, mas não podia dizer nada. No fim das contas, ele sempre estaria do lado da guilda. Naquele momento, ele torcia para que Poplar Beach vencesse, embora pudesse prever que, se Poplar Beach realmente vencesse, sua arrogância subiria dos céus às alturas. Essa disputa em torno do disco também afetou profundamente o Tyrannical Ambition. A guilda Bluebrook havia corajosamente se destacado. Era algo que eles desejavam presenciar. Por isso, não se apressaram em lutar pelo recorde de Line Canyon e decidiram carregar seu nome manchado por mais 2 dias. Queriam ver qual seria a atitude de Lord Grimm e o que ele faria. No fim, eles viram tudo. Lord Grimm havia roubado sorrateiramente a primeira morte do chefe selvagem de nível 36 e depois facilmente superou o recorde da guilda Bluebrook 2 vezes. O chefe da Tyrannical Ambition, Jiang-Yu, também havia vindo pessoalmente ao 10º servidor. Da mesma forma, ele reuniu as tropas mais fortes da guilda para virem até lá. Mas, após ver esse resultado, ele rapidamente desistiu de seu plano original. O limite do recorde. Parecia haver 2 masmorras.
Uma para jogadores normais como eles e outra para a equipe do Lord Green. Jiang Yu realmente duvidava que o Lord Green tivesse estabelecido o recorde para aquela masmorra. O recorde que era o limite aos olhos deles havia sido quebrado por minutos. O que fazemos? Falamos com o Lord Green. Noite Fria estava naturalmente deprimida, porque o 10º servidor era tão problemático. Um sujeito tão difícil tinha aparecido. Não vamos nos precipitar. Eles ainda estão a alguns dias de alcançar o nível 30 ITs. No momento, a guilda Bluebrook está em evidência, então estamos sendo ignorados. Talvez se há outra maneira de resolver essa situação. Ceder às exigências do Lord Guy não é uma boa ideia. Precisamos pelo menos mostrar que temos força para resistir à sua opressão, mesmo que seja apenas uma vez. Depois disso, ainda podemos negociar com ele e teremos uma situação melhor, disse Jiang Yu. Como provaremos nossa força? Old Knight ou fixamente sem inspeção. Seus especialistas claramente não seriam suficientes. A guilda Bluebrook era prova disso. Posso tentar perguntar à equipe, disse Jiang Yu. Isso é um pouco demais, né? Cold Knight começou a suar. A equipe Tyranny era uma equipe poderosa que almejava o título de campeã. Pedir ajuda para bater um recorde no 10º servidor? Com a personalidade da Capitã Hanwen Kim, Cold Knight sentiu que estava pedindo para ser repreendida. A sugestão de Jiang Yu era ousada demais. Bom, deixe-me pensar claramente, Jiang Yu também estava hesitante. Além dessas duas guildas, as outras ficaram extremamente felizes ao ver Lord Gin reduzir o recorde da guilda Bluebrook a cinzas, e 2 vezes. Suas emoções oscilavam constantemente. Mas, após se alegarem com o sofrimento de seus inimigos, também precisavam refletir sobre sua própria situação. Esse problema era realmente bastante preocupante. A noite passou assim. Após Poplar Beach organizar o duelo, ele saiu do 10º servidor e acessou sua conta principal. Foi para a arena e lutou a noite inteira. Ele procurou especificamente por oponentes com altas taxas de vitória e treinou intensamente. Num piscar de olhos, a tarde chegou e Poplar Beach foi ao 10º servidor procurar o Lord Green. Ele não tinha dormido bem. Já se sentia cansado, mas sua mente não conseguia se acalmar. Assim que fechava os olhos, pensava na arena. Mesmo comparado àquela vez em que decidiu desafiar Bluebridge Spingo Snow, nunca se sentira tão nervoso. Mesmo não estando em sua melhor forma, seria vergonhoso demais remarcar o duelo para outra data. Mesmo que eu fizesse, talvez não conseguisse se acalmar. E, até lá, seu estado estaria ainda pior. Poplar Beach fez uma busca rápida e descobriu que Lord Lin estava online. Imediatamente, gritou com ele no canal global. Os jogadores de todos os servidores estremeceram. Ele havia chegado. Ele finalmente havia chegado. Você deveria ir guiar a sala, respondeu Lord Green. Campo nivelado. Poplar Beach mudou para sua conta principal e entrou na arena. Ele criou uma sala e convidou o Lord Green. Na Lan House feliz, Yishio saiu do 10º servidor e foi procurar Shengu. A chefe Shen também estava jogando Glory naquele momento. Ela estava sentada em frente ao computador e suas mãos se moviam freneticamente. Yishio soltou 2 argolas de fumaça. O avatar da chefe Shen cambaleou. Ela se virou e gritou furiosa. O que você está fazendo? Chefe, me empresta sua conta. Disse Yishio. Vai fazer o quê? Para lutar PVP com alguém, disse Yishio. Quem? Qual era o nome dele mesmo? Yishio coçou a cabeça. Shengu revirou os olhos e disse, enquanto sua personagem retornava à cidade principal, nível ou gates. Nível, disse Yishio. Número do quarto? Não sei. Então, como é que eu vou procurar? Perguntou Shengu. Vá para o lado e diga que Lord Green chegou ou algo assim, disse Yishio. Shengu digitou o texto. Logo depois, uma enxurrada de mensagens de espectadores animados cobriu a tela, assustando Shengu. Em seguida, ela recebeu um convite e o aceitou. Ela entrou no campo. O mapa escolhido era o anel mais básico. Era um mapa simples e direto. A maioria dos jogadores gostava dele. Assim que a personagem de Shengu entrou, ela imediatamente prendeu a respiração. Havia tantos espectadores, era algo que ela jamais imaginara. O que você fez? Shengu tinha planejado tocar por um tempo, mas ao ver tantos espectadores, percebeu imediatamente que a situação era importante. Ela não queria estragar tudo, então se levantou e deixou Ishio assumir o controle. E nesse momento, a recepcionista Tandro esticou o pescoço para perguntar: já começou? Já começou. Sou prestes a fazer isso, respondeu Ishio. Me ajude um instante, por favor. Tandro imediatamente pediu a um gerente que a substituísse por um momento. Em seguida, ela se aproximou saltitando levemente. Assistir assim não vai ser nada divertido. Vamos para outra conta. Shengu tinha muita experiência e imediatamente foi ligar outro computador.
Nem pense nisso ainda. Ela não se esqueceu de avisar Ishio. Mesmo sem entender completamente a situação, sua curiosidade já havia sido despertada. Capítulo 180. O lançador mais rápido. Lord Grimm. Poplar Beach ficou um pouco desconfiado ao ver que uma personagem feminina havia entrado em cena. Sim, disse Ishio. Poplar Beach não ficou muito surpreso, no entanto. Lord Green havia dito que emprestaria uma conta. Os personagens masculinos eram iguais aos femininos, seus atributos e equipamentos não diferiam muito entre si. No entanto, isso foi algo que Yeshio disse durante a discussão deles em frente à entrada da Terra Desolada. Como os outros jogadores poderiam saber disso? Tudo o que sabiam era que, no dia anterior, Lord Gina havia instruído seu oponente a usar sua conta principal, então muitos concluíram que esses dois personagens eram as contas principais de ambos os lados. Poplar Beach. Esse personagem era bastante famoso. Muitos veteranos do domínio celestial que vieram desbravar o novo servidor conheciam esse personagem. Poplar Beach. No Rap Internet Cafe, Shengu e Tandro ligaram um computador e entraram no Glory Witch Soft Mist. Encontraram a sala e entraram como espectadores. Quando Shengu viu o nome do oponente, não conseguiu conter a exclamação de surpresa. Você o conhece? Perguntou Tandro. Não o conheço pessoalmente, mas sei quem ele é. Afinal, ele é da guilda do Riacho Azul. É um membro de elite lá dentro, mas vive ditando arrogantemente no canal mundial. Ele é realmente irritante. Shengu também estava no domínio celestial, então reconhecia os famosos especialistas da guilda do Riacho Azul. Mas claramente, sua impressão dele não era boa. Ah, Tanfou era o tipo de jogadora novata que não tinha noção da grandeza da guilda Blue Brook. Ela simplesmente pensava que eles eram iguais à guilda Full Moon, uma das guildas que havia pedido para eles baterem um recorde e nada mais. Por que eles estão fazendo Pequim? Shengu perguntou a Tanhou, em dúvida, enquanto gritava para Yeshio. Ei, pode começar agora. Certo. Yeshio colocou os fones de ouvido e clicou em pronto. Poplar Beat clicou imediatamente em pronto também e a partida começou. A tela de Shengu e Tanhou piscou e mudou para o modo espectador. Você é homem ou mulher? Perguntou Poplar Beat. Depois de entrarem no campo, os dois puderam conversar. Masculino, respondeu Ishio. Então você vai usar esse personagem. Tem certeza de que não vai tocar? Perguntou Poplar Beat. Sim. Quantos rounds são necessários para determinar quem ganha ou perde? Perguntou Poplar Beat sobre os detalhes do duelo. Uma rodada basta. Ishio riu. Uma rodada basta para você perceber a diferença entre nós. Garanto que você não lutará uma segunda rodada. Chega de passada. Bradou Poplar Beat. Embora Shengu e Tanhou não pudessem ouvir a conversa dos dois como espectadores, elas conseguiam ouvir Ishio, que estava sentado ao lado delas. Elas conseguiam ouvir tudo o que Ishio dizia. Depois de ouvir isso, Shengu esboçou um sorriso irônico para Tanhou. Ele parece realmente furioso. Começou, disse Tanhou. No momento, Shengu estava controlando o computador, então ela precisava ajustar o ângulo de visão. No ringue, após Poplar Beat dizer isso, ele tomou a iniciativa de atacar. Seu personagem avançou em direção a Shazin Daze, que estava sendo controlado por Ishio. No instante em que seu personagem entrou no alcance de disparo de Shazin Daze, ele repentinamente brilhou. Movendo-se em um padrão irregular, o personagem de Poplar Beat imediatamente se transformou em uma, duas, três, quatro imagens residuais. Passos sombrios. Quatro imagens residuais. Shengu gritou imediatamente. Essa era uma habilidade de mestre da lâmina de alto nível. Os efeitos da habilidade dependiam da mecânica do jogador. Os movimentos de Poplar Beat criaram quatro imagens residuais perfeitas, fazendo Shengu exclamar de espanto. Em sua experiência contra outros mestres da lâmina, ela nunca havia encontrado nenhum jogador capaz de criar quatro imagens residuais. Esse especialista da guilda Bluebrook realmente tinha a habilidade para justificar sua arrogância. Uau, nada mal. Ishio elogiou levemente. Poplar Beat tinha bastante experiência. Seus passos sombrios foram executados no momento perfeito. Eles foram concluídos no instante em que ele entrou no alcance de tiro de Shazin Gazi. Ser capaz de determinar instantaneamente o alcance de tiro de Shazin Gazi era uma prova de seu conhecimento excepcional do jogo. Esse julgamento só poderia ser feito observando o equipamento de Shazin Gazi. Quanto às quatro imagens residuais que tanto impressionaram Shengu, para Ishio, elas não eram nada. No cenário profissional, qual mestre espadachim profissional não conseguiria fazer isso? Mestres espadachins de alto nível como Wan Xiaotian conseguiam criar 6 imagens residuais e meia com seus movimentos. 4. Muito pouco. Ishio reconheceu instantaneamente qual das quatro imagens residuais era verdadeira.
Seu mouse se moveu e Shazingazi disparou imediatamente uma bomba quântica. Ao mesmo tempo, ele pressionou o teclado com a mão esquerda para fazer Shazingazi recuar. A bomba quântica e o rifle laser eram semelhantes quando disparados. Possuíam um forte recuo, exigindo que o usuário movesse seu personagem um passo para trás para dissolvê-los. Caso contrário, o personagem cairia para trás em direção ao chão. Popular Beat não ficou muito surpreso com a bomba quântica. Ele deslizou para o lado com passos sombrios e se moveu para fora do raio de choque da bomba quântica. Esse controle preciso fez Yeshio querer elogiá-lo novamente. Mas quem diria que, logo após Popular Beat se esquivar, ele imediatamente usaria um saque de espada para atacar a bomba quântica. O sistema permitia esse tipo de ataque, desde que sua coordenação motora e velocidade de movimento fossem boas o suficiente. Em teoria, você poderia até mesmo cortar a bala de um atirador de elite ao meio. Claro, qualquer um que conseguisse fazer isso seria um especialista com habilidades ainda maiores do que as dos jogadores mais habilidosos. Quanto às pessoas capazes de cortar uma bomba quântica, muitas conseguiam fazê-lo. No entanto, isso também exigia uma boa coordenação motora e muita velocidade de mãos. Contudo, nessa situação, Poplar Beat já havia evitado a bomba quântica. Para ele usar repentinamente um movimento tão difícil era completamente desnecessário. Além de parecer imponente, não havia outro motivo para fazê-lo. Ishio balançou a cabeça, impotente. Será que esse cara não entendia a situação? Já que as coisas estavam assim, como Ishio poderia ignorar essa enorme oportunidade? Sem dizer uma palavra, ele sacou uma arma e usou uma bala flutuante. Os lançadores podiam usar outras armas além de artilharia pesada. Acontece que muitas das habilidades de alto dano do lançador exigiam um canhão para serem usadas. A habilidade bala flutuante não era, na verdade, uma habilidade de lançador. Era uma habilidade de Spitfire de nível 20 ou inferior. Recebeu o nome de bala flutuante para indicar o forte efeito de arremesso ao ar que a habilidade tinha. Se a habilidade fosse usada com uma arma menor, a bala sairia mais rápido. Trocar de armas e usar duas armas ao mesmo tempo era bastante comum entre os guerreiros. Ishio percebeu que Shazingaze tinha uma arma reserva quando assumiu a conta. Como resultado, ele sacou a pistola e disparou rapidamente uma bala flutuante. No entanto, a cena seguinte surpreendeu Ishio. Quando seu tiro flutuante foi disparado, ele imediatamente guardou a pistola e se preparou para sacar o canhão e contra-atacar. Mas então viu Popular Beat cancelar seu saque de espada no meio da animação e saltar para frente, desviando do tiro flutuante. Após aterrissar, ele desferiu um corte quiplo. Conforme a luz da espada descrevia um arco para frente, seu personagem se aproximava de Shazingaze. Corte quiplo era uma habilidade de mestre da lâmina frequentemente usada para movimentos rápidos. Então era uma armadilha. Esse cara, Ishio entendeu imediatamente. Poplar Beat inesperadamente tinha alguns truques na manga. Suas ações anteriores, que combinavam com sua personalidade exibicionista, eram apenas uma isca. Ele aproveitou o tempo que seu oponente precisava para trocar de arma e se aproximar. A troca de armas não era rápida, pois havia um tempo de recarga. Se era um dos maiores obstáculos que limitavam o poder dos personagens sem especialização. Vendo que seu plano havia funcionado, Poplar Beat sentiu um êxtase no coração. Já era tarde demais para Shazingaze erguer seu canhão e se defender. Também não havia tempo suficiente para Shazingaze escapar com um ataque aéreo. Ele havia encontrado uma oportunidade para atacar e o oponente não tinha como resistir. Poplar Beat já havia iniciado seu ataque, porém, Ishio retribuiu a surpresa. Poplar Beat viu seu oponente jogar sua arma no chão. O quê? Ele cometeu um erro por causa do pânico. Poplar Beat não esperava que algo assim acontecesse. Equipamentos não podem ser derrubados em uma arena, então será que esse cara realmente deixou cair a arma por acidente? Poplar Beat conhecia o alcance de tiro de Shazingaze, então ele já havia descoberto quais eram as armas de seu oponente antes mesmo disso. Canhão de flor rosa, uma arma roxa de nível 70. Se algo assim caísse no chão, quem não ia querer pegar? Mesmo que não desse para usar, ainda valia muito dinheiro. Ora, Shengu saltou da cadeira. Aquele canhão de flores rosas era dela. Ishii o jogou no chão. E se o oponente o pegasse e o levasse embora? Shengu imediatamente sentiu uma pontada de arrependimento. Que raiva. Porque ela não o vinculou. Foi porque ela era ambiciosa demais. Ela sempre pensava em trocar por uma arma laranja e depois vender sua arma roxa. Mas agora... Contudo, Poplar Beat não pegaria a arma naquele momento. Embora surpreso, ele continuou seu ataque. De repente, porém, viu um golpe de joelho vindo em sua direção de Shazingaze. Golpe de joelho. Qual era a utilidade disso? Poplar Beat lombou.
Era verdade que o golpe de joelho era uma habilidade de super armadura ininterruptível, mas, infelizmente, Popular Beach havia previsto que Shazin Ghazi usaria algum tipo de habilidade de super armadura para separá-los. Como resultado, ele usou um corte de roda de ondas que podia quebrar a super armadura. Essa habilidade, na verdade, levava um certo tempo para ser executada. No entanto, seu oponente era da classe de atirador mais lenta, o lançador, então ele tinha tempo de sobra para interromper o golpe de joelho. Golpe de joelho era uma habilidade de atirador de elite de nível baixo. Embora a velocidade não estivesse relacionada à cadência de tiro do usuário, o peso da arma influenciava sua velocidade. Um lançador usando um canhão e armadura pesada seria muito lento ao usar essa habilidade. O Plybit achava que sua decisão tinha sido perfeita, mas inesperadamente, o golpe de joelho de Shazin Ghazi foi mais rápido que seu cotador de roda de ondas, então ele foi lançado ao ar. Impossível para o Plybit ajustou sua câmera para o ar para baixo, quando de repente percebeu, o peso da arma afetava a habilidade do movimento. Como resultado, o que deveria ser um lançador muito lento, sem canhão, em suas mãos era. Suas mãos estavam sem arma. Um lançador sem nada nas mãos. Quão rápido seria o movimento? Poplar Beach de repente percebeu um problema que nunca havia considerado antes.